Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Ajedrez. Começando aqui hoje, nossa, mais uma Chess Entrevista, hein? Nossa Chess Entrevista número 29 já, que legal. E agradecendo a todo mundo que está participando no canal, aos novos inscritos. Recentemente aí chegamos à marca de 2.000 inscritos na semana passada aí, agradecendo a cada um pelo apoio diário. Essa é uma playlist, a playlist da Chess Entrevista, é uma playlist que eu tenho muito carinho em fazer esse bate-papo com diversas pessoas aí pelo Brasil, levando o xadrez nas suas diversas formas, seja enquanto jogador, árbitro, professores, entusiastas do xadrez. Então é uma playlist que eu tenho muito carinho de trazer. E hoje estamos trazendo aqui o professor Luciano Gomes, ele que desenvolve um trabalho muito bonito aí. Ele vai contar tudo aí pra gente sobre esse trabalho dele. Ele desenvolve um trabalho com xadrez aí para pessoas com um transtorno do espectro autista. Ele vai explicar mais os detalhes, vai abordar esse tema aí conosco hoje. E estou muito animado para fazer essa entrevista. Galera, antes da gente começar, antes da gente chamar o professor aqui, gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, é muito importante para o desenvolvimento do trabalho, para que o YouTube também possa recomendar tanto esse quanto outros conteúdos para novos inscritos, novos usuários. Cada interação de vocês, seja com like, com comentário, compartilhamento, o YouTube ele entende que o vídeo, que o trabalho está sendo relevante aí para hashtag xadrez, para o xadrez como um todo, e acaba mostrando esse trabalho para novos inscritos aí, tá bom? E com isso, consequentemente, o trabalho cresce um pouquinho mais a cada dia. Galera, convidando vocês também, toda quarta-feira nós temos nossa live com os inscritos, fazendo bate-papo, resenha, torneio, blitz aí com os inscritos, toda quarta-feira a partir das 19h02, beleza? E antes da gente chamar o professor aqui, gostaria de também falar para vocês que amanhã teremos uma super chess entrevista também, amanhã com o mestre feed Dani Rangel, o Dani Chess lá do Rio de Janeiro, beleza? E agora, como diria Rafa Chess aqui, sem mais delongas, gostaria de convidar aqui, deixa eu trazer aqui na tela aqui pra gente, uma boa noite aqui ao professor Luciano Gomes. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, eu que agradeço, Alan. É para mim um prazer, uma alegria, uma honra mesmo estar aqui no seu canal dando essa entrevista, né? Uma porque eu adoro xadrez, né? A outra porque é falar de um outro assunto, como o xadrez pode ajudar pessoas, então, que têm TEA, né? O transtorno do espectro autista, né? E também outras neurodiversidades, mas claro que eu vou focar um pouquinho mais no TEA, né? Que é o assunto que eu tenho pesquisado aí ultimamente, né? E assim fica mais centrado nesse assunto. Mas estou aqui disponível, e também, se surgirem dúvidas também aí no chat, você pode ir passando para mim, que conforme for eu procuro responder de imediato, tá bom? Mas é isso. Perfeito, seja bem-vindo. Vamos conversar bastante aí sobre os dois temas aí, principalmente. Uma boa noite aí, Daniela Godoy, muito obrigado pela presença. Rubens Oliveira, boa noite, vou acompanhar essa entrevista. Valeu, Rubens, muito obrigado. Obrigado, Daniela. E, professor, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho que o senhor desenvolve. E como assim, como que começou esse trabalho assim? Primeiramente, qual cidade o senhor está falando? Esqueci de falar. Qual cidade o senhor está falando? Ah, tá, não, importante também. Eu estou agora nesse momento na cidade de Jandira, né? É onde eu Jandira. resido, né? Uhum. Só que eu sou muito ligado à cidade de Barueri, né? Porque eu trabalho em Barueri, várias coisas que eu faço aí em Barueri, né? E na verdade é a cidade aqui próxima, né? Então eu tô na cidade de Jandira, que pertence então, para quem está nos ouvindo, né? Assistindo de outro estado, até outro país. Eu convidei até umas pessoas aí de outros países para assistir a live, né? Que legal. Então, essa cidade de Jandira, ela fica na região metropolitana da capital de São Paulo, né, da capital do estado de São Paulo, né? E é isso. Mas trabalho mais em Barueri e agora em Osasco também. Depois eu explico melhor o porquê de Osasco, né, que é onde eu desenvolvo esse projeto de ensino de xadrez para pessoas com TEA, né, pessoas autistas. Que bacana. E então somos praticamente vizinhos aqui. Eu estou na cidade de Cotia, então bem pertinho, né? Oh, legal, pertinho. Legal. Legal. E antes da gente abordar mais sobre esse trabalho, vamos entender assim como que o xadrez entrou na sua vida aí, como que você aprendeu, com qual idade, quem te inspirou, como é que foi esse acesso aí ao xadrez?
Certo. O meu primeiro contato com o xadrez foi por volta dos 12, 13 anos de idade, né? Eu confesso que nessa época eu morava em Suzano, né? Mas não assim no centro de Suzano, era um bairro mais afastado. Eu acho que é capaz até que tem uma galera que está assistindo aí que é de Suzano, porque eu convidei também o pessoal da Associação de Xadrez Suzano, né? Então, eu morava num bairro periférico da cidade de Suzano, e lá a ênfase maior era no futebol e no basquete, né? Futebol de salão e basquete. Então, outros esportes, outras modalidades pouco eram faladas. No caso de jogos de tabuleiro, o pessoal falava muito de damas, né? Então, tinha um pessoal que jogava damas, eu jogava, só que eu tinha um interesse por um dia aprender a jogar xadrez. O problema era encontrar alguém que me ensinasse. No contexto que eu estava, né? Assim, um bairro simples, né? A maior parte das casas e dos meus amigos também de famílias humildes, né? Era difícil ter alguém que soubesse jogar xadrez. Na verdade, eu não tinha por perto, não tinha ninguém. Só que eu tinha esse interesse, então por volta dos 12, 13 anos, né? De jogar. Aí um dia eu vim vendendo numa loja um tabuleirinho daqueles magnéticos. Quem é do mundo do xadrez é capaz de lembrar desses tabuleiros magnéticos que até hoje vendem, né? E logo que eu tive dinheiro, eu comprei, né? Até porque ele vinha com umas regrinhas, né? Como se fosse um manual de instruções. E aí eu gostava muito de ler já nessa época, né? Aos 12, 13 anos, né? Então eu comprei aquilo ali e li 2, 5, 10, 20 vezes aquilo ali até achar que eu estava entendendo jogar xadrez, né? E a partir desse momento eu comecei a ensinar os meus vizinhos, meus primos que moravam perto, né? E a gente teoricamente jogava xadrez, né? Só um tempinho depois que eu descobri que tinha várias coisas erradas, a gente fazia movimentos errados, o rock estava totalmente errado, né? Mas eu fiz em cima daquilo que eu interpretei dessa leitura que eu fiz com 12 anos, sem ter nenhum tutor, uma tutora, alguém que me orientasse, né? E aí tudo mudou quando eu conheci alguns amigos, né? A família, eu chamo família Adelmo, né? Em que o pai, os dois filhos, as duas filhas, todo mundo jogava xadrez, né? E eles tinham o hábito de ir para torneios. E eles estudavam xadrez, tinham livros, né, de xadrez. E aí com eles eu aprendi a jogar xadrez. No, confesso que no começo eu só perdia para eles, para todos eles. Perdia direto, 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 mas eu não desanimava, né? Eu quero aprender. Aí depois de 6 meses de surra, acho que quase um ano de surra, né? Aí eu comecei a ganhar de alguns deles, né? E comecei para torneios, sempre ali na cidade de Suzano, mas também Mogi das Cruzes, Poá, né? Nessa região aí. E foi aí que começou o meu contato então com o xadrez, por volta dos 12, 13 anos. E comecei a competir, né? Pela escola e pela cidade, né? Aí por qual cidade? Pela cidade de Suzano. Uhum. Aí jogava muito pela cidade de Suzano, a gente jogou muitas vezes aí jogos regionais e cheguei para jogos abertos também, né? Então minha experiência com xadrez foi a experiência mais escolar e competição foi isso, jogos regionais e jogos abertos. Ficou mais por aí, mas foi bem interessante. Joguei bastante dos 13 até os 18 anos, depois eu dei uma parada e o retorno foi mais ou menos 11 anos depois eu falo, né? Quando eu me tornei professor, aí eu resgatei essa ideia do xadrez, depois eu explico melhor, que foi quando começou o projeto. Ah, que bacana. Então, começou cedo, aí aos 12 anos de idade. E a gente. Deixa eu só jogar aqui na tela. Aqui tá aparecendo. Depois, durante a live, a gente vai falar sobre o trabalho Certo. desenvolvido entre o xadrez e o TEA. Tá aparecendo aí na tela pra galera o canal, a página do canal ali é o layout inicial do canal. A galera que quiser seguir, que quiser acompanhar seu trabalho, inclusive não fica um pedido, fica uma intimação aqui para vocês conhecerem o trabalho, se inscreverem no canal do Sim. professor Luciano. O link está na descrição para vocês seguirem o Ah, que Instagram, legal. seguirem o canal do YouTube. E, e aí depois, é a questão de se tornar professor. Como que foi, assim, desde pequeno você já tinha uma aptidão para ensinar? Já tinha, como que foi a questão de virar professor? Então, agradeço muito a sua pergunta, Alan, porque é uma pergunta que norteia muito das minhas escolhas profissionais, né? Eu trabalhei em outras coisas, mas o meu sonho desde a infância era ser professor. Esse sonho surgiu por volta dos 10 anos, 9, 10 anos, né? E eu só não sabia do quê, mas eu queria ser professor de alguma coisa, né? Então, cresci com esse sonho. No ensino médio, eu fiquei com a dúvida que área ir, né? Porque eu gostava muito de línguas estrangeiras, estudar línguas estrangeiras, né? E de literatura. Então, letras seria um caminho. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de educação física e de psicologia. Então eu estava entre essas três aí, né? Só que tinha aquela coisa, um dia eu quero ser professor, um dia eu quero ser professor. E aí um professor que dava aula para mim em Mogi das Cruzes, né, no ensino médio, ele falou: Luciano, não dá para escolher todos os caminhos, né? Dá para escolher um, ou pelo menos um por vez, né? Tem gente que faz mais de uma faculdade. Escolhe uma e não fica quebrando a cabeça. Escolhe uma,
uma que você gosta. Você falou, gosta de ter, escolhe uma e faça. Se você tiver pique, depois você faz uma segunda faculdade, uma terceira, né? E falou disso aí. Mas assim, o sonho de ser professor surgiu lá aos 10 anos, mais ou menos, ou 9, 10 anos, né? Professor de xadrez, aí é uma outra questão, porque eu, quando comecei a jogar, como eu falei, eu fui ensinando meus vizinhos, meus primos, né? Então, de certa forma, eu fui um professor de xadrez sem saber, né? Mas lógico que nessa época minha base teórica era mínima. Era um manualzinho que vinha junto com o tabuleiro magnético, né? Então aquilo ali não servia. A partir do momento que eu conheci essa família, né, que jogava xadrez, né, a família do professor Adelmo, José Adelmo, mas também os filhos dele, né, o Anderson, o Wagner, a Elizabeth, a Cláudia, eles jogavam muito. Praticamente todo final de semana eles jogavam, faziam torneios, né, e eles estudavam. Então, às vezes, eles me explicavam coisas, às vezes a gente estudava partidas famosas. Né? Com eles, eu comecei a ganhar um embasamento teórico que eu não tinha anteriormente e que serviu para que eu depois transmitisse para esses meus amigos, vizinhos, primos, né? O que eu aprendi. Então me tornei professor meio sem saber, né? Para mim eu só estava querendo ajudar a ter mais amiguinhos ali. Eu vou falar esse termo mesmo, que eu tinha 12, 13 anos, né? Ter mais amiguinhos para jogar meu xadrez, né? Era o que eu queria. Eu não sabia que de certa forma eu estava atuando como professor, né? Porque eu estava ensinando para eles, né? Uhum. Então teve essa primeira fase do professor entre aspas, né? Que foi ensinando para vizinhos, para primos, amigos. Lá naquele contexto que eu tinha em Suzano, né, o bairro é Jardim Colorado. Se alguém de Suzano aí vai lembrar, o Jardim Colorado que eu morava, né? E aí foi crescendo o número de amigos que jogavam. A gente comprava os tabuleiros mais baratos possíveis, né? Que era o que o dinheiro dava para comprar na época. E com esses tabuleiros pequenininhos, simples, a gente fazia torneios, né? E foi fazendo torneio, a maior parte do sistema suíço que a gente usava, né? E de vez em quando também a gente usava o shooting também, né? Mas dependia da quantidade de participantes, né? Mas a gente fazia nossos torneiozinhos, então teve essa primeira fase, deu como professor entre aspas de xadrez, mas uma fase muito, muito amadora mesmo. E a fase atual, ela começou nesse primeiro momento lá da pré-adolescência, adolescência, né? Só que ela se fortificou mesmo foi aproximadamente 11 anos atrás, né? Eu estou trabalhando aqui em Barueri, na cidade de Barueri, como professor. Eu falo aqui, né, porque é a cidade do lado, né? Eu estou quase no limite das duas cidades, né? Então, estou trabalhando há aproximadamente 11 anos e meio, né? E eu fui trabalhar logo no começo, né? A segunda escola que eu fui trabalhar era uma escola integral, municipal, né? Escola pública, mas de ensino integral. Só que havia uma especificidade, havia uma exigência para trabalhar lá, né? Uma não, né? Mas havia acho que umas duas ou três, mas a principal é que tinha que ser professor que gostasse de projeto, que além de dar sua disciplina, né? Fosse a disciplina de matemática ou de língua portuguesa, ciência, não sei, tinha que ter um projeto com os alunos, né? Então, o professor de ciência, por exemplo, tinha um projeto Horta, né? A escola era grande, tinha espaço lá para Horta. Por exemplo, o professor de informática tinha um projeto de robótica. Isso estou falando 11 anos atrás, né? Agora, várias escolas têm robótica, né? Mas naquela época eram poucas. Então, assim, 11 anos atrás tinha um projeto de robótica. Assim, havia vários projetos diferentes. Tinha uma professora que começou um projeto de RPG, que é o Role Playing Game, que é uma coisa que eu gosto também, ajudei bastante. Mas, assim, aí quando eu fui para essa escola, eu pensei, nossa, eu acho que eu vou ensinar xadrez para essa garotada. E foi o que aconteceu. Eu tinha poucos livros de xadrez nessa época, porque eu me desfiz de vários, né? Eu emprestei para amigos e nunca mais devolver. Acho que já aconteceu com alguns aí de vocês, né? Isso é comum. Outros, outros eu perdi mesmo, né? Eu tinha poucos livros de xadrez. Aí eu pensei, não, vou começar a comprar de novo. Comecei a comprar pela internet, outros eu comprei em sebo, né? E fui fazendo um acervo de novo e montei um projetinho. Mostrei esse projeto para os professores lá que já tinham maior experiência. Falaram, nossa, tá legal, mas acrescenta isso, tira aquilo ali. Apresentei, o diretor gostou, né? E começou o projeto de xadrez, então, numa escola de ensino fundamental 2. Para quem não é da área da educação, né? É, daquela faixa etária que vai de 11 anos até 14, 15 anos, né? Para os mais antigos, vai pensar, da quinta série, isso, da quinta série até a oitava série, antiga, né? Atualmente é do sexto ano, então, até o nono ano. E com essa faixa etária, eu desenvolvi o projeto e foi muito legal. O projeto tinha por volta de uns 22 alunos fixos, fora aqueles que iam de vez em quando e tal, mas fixos, acho que 20, 22 alunos, né? Esses alunos, muitos deles hoje já fizeram faculdade, estão fazendo, estão terminando a faculdade, né? Que hoje, atualmente, eles têm acho que 21 anos, né? Os que eu dei aula lá, entre 21 e 25 anos, né? Então, alguns deles já até se formaram, e o mais bacana é que muitos deles se tornaram amigos pessoais meus, né? Então, às Legal. vezes, quando é meu aniversário,
tem um ex-aluno que manda parabéns, né? Às vezes quando eu publico alguma coisa, né? Então tem ex-alunos tanto de língua portuguesa quanto do projeto de xadrez nessa escola integral lá que eu comecei, fiquei lá acho que 3 anos e meio, 3 anos do projeto. Depois fui trabalhar em outros setores, só que o que acontece, para cada setor, desculpa, região que eu fui trabalhar de Barueri, cada escola, eu levei o projeto comigo, né? A diferença é que na escola integral, o horário ele era meio que diluído, né? Nas outras escolas que eu fui, não eram escolas integrais, então se eu dava aula de manhã, eu aplicava o projeto à tarde, projeto de xadrez à tarde. Se eu trabalhava à tarde, que é o meu caso agora, faz 4 anos, né? Eu aplico o projeto na parte da manhã, né? No contraturno dos alunos. Mas sempre em torno de, assim, de 18, 20 alunos fixos, né? E fora aqueles que são meio que volantes, né? Aparece de vez em quando, né? E tem também alguns alunos também, depois eu vou falar disso, né? Alguns alunos também que alguns professores às vezes levam como forma de experiência mesmo, ver se de repente, a partir do xadrez, eles diminuem um pouco da hiperatividade ou melhora a concentração, né? Você viu que eu falo demais, né? Mas acho que eu respondi a sua pergunta aí. Não, Então, bacana demais, professor. E aqui deixa eu só atualizar a galera aqui que tá mandando boa noite aqui, ó. tá legal. Boa A noite, pessoal. Daniela Godoy, Rubens Oliveira, professor Islene Pedro, minha primeira Que professora legal. de xadrez. A gente fez um bate-papo semana passada, semana retrasada aqui no canal, foi bem Que legal. bacana. Wilson Martins, o Cicrão, lá de Suzano, lá de Nossa, Poá. Cicrão. Cicrão lá de Poá. Quero conhecer ele pessoalmente, viu? Que eu adoro jogar partidas com o Cicrão. Adoro, Super adoro. gente boa. Ele até falou aqui, você entra direto no torneio que eu faço, Luciano. Entra sim, entra sim. Ele joga partidas maravilhosas, né? Assim, adoro jogar com ele porque ele tem um estilo parecido com o meu, né? Ele gosta de trocar peça e vai e volta, né? Então eu gosto de jogar com o Cicrão. Ainda não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, né? Espero conhecer em breve, porque é uma pessoa que já mora no meu coração, gosto dele. Não é só de jogar com ele, né? É uma pessoa simpática, legal. A gente troca uns comentários lá. Legal. Legal. O José Cláudio dos Santos mandou um alô aqui. Professora Aline Nonato mandando boa noite. Vinícius Boassi também boa noite. Roberto Capel Molino, pai do Molino aqui, ó, na área. Boa noite, Alain e professor Luciano Gomes. Obrigado aí pela Boa noite, presença. pessoal. Boa noite para todos do chat. A Daniela Godoy fez uma pergunta aqui. Teve alguma pessoa que te inspirou? Agora, será que foi no xadrez ou será que foi... A gente vai falar sobre o trabalho também com o xadrez e o TEA. Bom, vamos guardar essa pergunta para daqui a pouquinho então, hein? Certo. Aí depois você me faz de novo, então, que aí já, para não Aham. esquecer. Maria José da Trindade, parabéns, sucesso, colega da USP, neuropsicopedagoga Foz do Iguaçu. Ah, que legal. Que legal, que legal. Cadê professor Luciano Gomes? Não, ele falou assim, o Roberto Capel Molina falou o seguinte, professor Luciano Gomes, não esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça se no início você perdia, pois eu também no início perdia bastante. Mas Isso é comum. agora eu perco bem menos porque eu jogo bem menos. Fábio Henrique Viana mandou boa noite. E a professora Islene mandou aqui um parabéns pelo projeto, professor. Ah, que legal. Daniela, então, a pergunta da Daniela fez o seguinte: teve alguma pessoa que te inspirou a jogar xadrez? Foi essa a pergunta dela no. Ah, tá, entendi. A pergunta dela é interessante e ao mesmo tempo me fez pensar em várias coisas, né? Assim, do contexto que eu tinha, eu estava explicando isso no começo, né? Eu não conhecia ninguém que jogava xadrez. Assim, ao mesmo tempo triste, né? Mas revelador também, né? Pra gente saber que, infelizmente, em lugares periféricos, o xadrez ainda não chega, né? Muitos lugares periféricos, né? Por isso que eu admiro muito, por exemplo, o trabalho que meu amigo Cícero Tavares realiza lá em Suzano, né? Ele leva o xadrez para regiões periféricas, em que, se não fosse o trabalho dele, possivelmente vários garotos, crianças, adolescentes não conheceriam o xadrez, não veriam as grandes possibilidades, benefícios que ele pode trazer, né? Então, no contexto que eu tinha, respondendo aí a pergunta da professora e pesquisadora, né, Daniela, eu não tinha ninguém que sabia jogar xadrez. Eu via muito de vez em quando num filme de sessão da tarde alguém jogando, né, e me interessava, numa foto de livro, de revista, naquela época não é que não tinha internet, já tinha internet, né? Mas era para poucos, né? Eu não sou tão velho assim. Já tinha internet, mas era algo bem elitista, né? Era para poucos e ainda assim lenta, né? Então eu não tinha uma pessoa para me inspirar nesse primeiro momento, né? Aí conforme eu comecei a jogar xadrez e conhecer essa família que jogava xadrez, né? Eu comecei a estudar autores, né? Então eu tive algumas inspirações assim de jogadores famosos. Se eu falar quem entende xadrez, vai até dar risada, porque eu só vou citar clássicos, né? Mas eram os que eu gostava e gosto até hoje, né? Então, assim, eu sou muito fã.
né? A pronúncia minha talvez esteja incorreta, né? Mas do Philidor, do francês lá, no André François Danica Philidor, né? Por causa do uso que ele faz dos peões, para mim é fenomenal, é coisa de louco, né? O que ele faz com os peões é incrível. Então, estudando as partidas dele, eu aprendi a cuidar dos peões, né? E também é dele aquela frase clássica, né? Os peões são a alma do xadrez, né? E de fato, né? No xadrez e na vida, né? Se você cuidar dos pequenos, dos simples, né? Você tem o todo em harmonia, né? Você tem o melhor do contexto total, né? Então o Firidor ele é muito bom para mim por causa do uso dos peões, né? Adoro. O outro que me inspirou muito é o Murphy, o Paul Murphy, né? O americano lá, norte-americano, que o cara era fenomenal, né? Ganhava de todo mundo, foi para a Europa, ganhou dos principais campeões. Os campeões que o Murphy não ganhou é porque fugiram dele, né? Não quiseram confrontar, né? Mas eu gosto do Murphy também por causa do estilo dele, né? Quando parece que ele vai perder a partida, ele vai lá e faz um sacrifício aqui, outro ali, e faz com que o mágico, o fantástico entre num jogo, né? Então, o Murphy também interessante. E por último, o Anderson, né? O Anderson também fenomenal, e dele não dá para falar dele, não tem como não falar das duas partidas mais famosas dele, a Imortal e a Evergreen, né? Então, para quem está começando a jogar xadrez, né, que é uma dica de partida para estudar, né? Eu falo, estuda duas partidas do Anderson, né? A Imortal e a Evergreen, que aí você não vai querer saber de outro jogo. Então teve essas inspirações, né, assim, de enxadristas, né? De professores de xadrez, eu tive duas boas inspirações, né? Uma delas nos deixou faz pouco tempo, é o senhor Edi Sakita, né? Admirava muito o trabalho que ele fazia, né? Ele fabricava tabuleiros, né? Mas fora isso ele vendia peças, ele vendia livros, né? Mas ele organizava frequentemente torneios solidários, que a inscrição era 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento, né? Que ele doava para entidades beneficentes, né? Então o trabalho dele muito me inspira porque ele trabalhava com todos, né? Com as minorias, né? Então ele chegou a dar aula, inclusive, acho que para adolescentes infratores, assim, é uma coisa que me inspirou muito. Então, na vida de professor de xadrez, quem me inspirou muito foi o Edi Sakita, né? E o outro é mais conhecido, que é mestre de xadrez, que é o Gerson, lá de Minas Gerais, né? Eu fiz curso com ele graças ao Edi Sakita, né? No Consciência de Xadrez, e também me inspira muito, né? E eu fiz um curso com ele de final de semana, né? Sábado e domingo, né? Um dia era para professor de xadrez, né? O curso, e no outro dia para treinador de xadrez, né? Para pegar os que já estavam mais avançados, né? E foi maravilhoso, fenomenal. Conheci pessoas do Brasil inteiro, né? Pessoas do Brasil inteiro foram lá no Consciência de Xadrez para fazer esse curso do Gerson, né? E aprendi muitas coisas, mas eu vou falar o que mais me inspirou, né? Ao final do curso, eu levei uma apostila de xadrez que eu elaborei para os meus alunos nesses 10, 11 anos dando aula de xadrez aqui em Barueri região, né? Eu desenvolvi uma apostila de xadrez. Depois eu até falo melhor, né? Tá aqui comigo. Tá para se tornar livro, né? Tá em Opa, que vias dele, né? bacana. Para quem entende mais do mercado editorial, né? Tá no prelo, né? Tá na caminha de se tornar livro. Mas assim, eu mostrei ao final do curso, aí ele me deu uma bronca, falou, Luciano, por que você não mostrou isso aqui no começo do curso, cara? Aí eu falei, nossa, eu fiquei com vergonha e tal. Não, tinha que mostrar, porque é isso mesmo que tem que fazer, tem que criar uma apostilinha para quem está começando e tal. E aí, quem tiver mais avançado, aí sim você indica os livros e tal. Então, ter ouvido isso dele foi bacana, fenomenal. E outra coisa que eu vi também dele no curso foi também que inspirou muito, foi quando ele falou o seguinte, que eu falei assim, nossa, eu não sou aquele jogador de nível profissional, com um hate lá em cima e tudo mais. Eu só tenho esse projeto com os alunos lá da escola. Eu falei assim, ó, para ser um professor de xadrez, para iniciar a garotada no xadrez, tá ótimo. O que você precisa é o quê? Ter um conhecimento teórico e prático do xadrez suficiente, né? Já fez participou de torneio, alguma coisa assim, já estudou, e amor pelo xadrez, né? E aí a coisa vai. Você tem o principal. Claro, se você tiver dando aula para um aluno que está com nível muito alto, aí sim, o ideal é que tenha um professor que tenha um conhecimento muito amplo do xadrez ao ponto de ter um rating lá em cima, aí sim, mas a gente está falando já de treinamento de alto nível, né? Mas para o trabalho que você exerce, está ótimo. Então, não sei se eu demorei muito para responder a pergunta da Daniela, mas minhas inspirações então foram essas, né? No campo do xadrez teórico, né? O Philidor, o Paul Murphy e o Anderson, né? Esses três. E na vida real, né, dos pobres mortais, né, o senhor Edi Sakita, que infelizmente nos deixou recentemente, né, faz um ano e pouco, e o Gerson, né, esses dois aí para mim são fenomenais. E por último eu vou falar de uma pessoa também que não tem como eu não comentar, né, é que o Herman Cláudios, eu tenho que comentar o Herman Cláudios porque dessa
esses meus estudos de como o xadrez pode ajudar pessoas com TEA, né? Eu tive uma conversa rápida com o Herman Claudius num torneio aqui em São Paulo, né? No, e aí eu falei que eu estava precisando muito de um livro, que eu vou até falar depois, né? E que foi escrito por dois holandeses. E aí ele falou, não, eu vou dar uma procuradinha, talvez eu tenha, né? Aí ele procurou, em poucos dias mandou para mim, né? E essa obra que ele mandou para mim em inglês, ela serviu de base para grande parte do que eu sei do uso do xadrez com pessoas que se encontram no transtorno do espectro autista, né? Pessoas autistas. Mais isso. Que bacana. Nossa, super resposta então, Daniela Godoy. Tá respondida aí sua pergunta. E obrigado aí, professor, por esclarecer aqui pra gente. A gente já vai entrar aqui no assunto do xadrez e o TEA. Certo? Bora atualizar aqui o chat de novo. Ó. Djalma Paz, boa noite a todos. Parabéns pela iniciativa do canal e parabéns, professor Luciano, pelo projeto inspirador. Que legal. Obrigado. O Muito obrigado. Rubens. O Cicrão falou que joga toda sexta-feira lá no Cícero. Então já fica Ah, o certo. convite. Eu tô devendo uma visita lá no Cícero também, hein? Tem que, sim, tem que prestigiar. O trabalho que ele faz é maravilhoso lá. O Rubens Oliveira falou o seguinte: excelente entrevista. Se possível, depois puder editar fazendo cortes, podemos utilizar em momentos de formação pedagógica. Essa abordagem com a especificidade é muito interessante. Galera, então fiquem totalmente livres aí para usarem. Inclusive a gente falou isso offline. Fica à vontade, professor. Pode precisar usar qualquer corte. Quem estiver assistindo também quiser usar qualquer corte aqui do canal, fica à vontade, não tem aquela restrição, como a gente vê, por exemplo, às vezes na questão musical ali, você não pode fazer uma música de um outro artista sem autorização, senão tem toda a questão ali dos direitos autorais, tudo bem, mas do meu projeto aqui de xadrez, fiquem à vontade para pegarem e usarem, vai ser gratificante para mim poder ter um projeto assim, ter uma conversa tão bacana assim, reproduzida em outros meios, outros canais aí, para outras pessoas e que o xadrez cresça como um todo, as inspirações em todos os segmentos assim cresçam para todos os lados. O Rubens falou ainda, completou aqui, muito bom ouvir referência ao Ed Sakita, parabéns. O Jogo Sapiens, parabéns pela live, mandou aqui palmas, cadê? O Cicrão falou, o Jair, aqui de Poá, dá aula de xadrez de terça, quinta e sábado. Vem um dia aqui, Luciano, pra gente jogar um presencial. Que legal. E a Cristiane Barbalho mandou um parabéns, professor Luciano. Galera participando aí no chat. E agora a gente fez todo um contexto aqui, primeiro conhecendo aqui a história, um pouco da história aqui do professor Luciano, como que ele aprendeu xadrez, falando aí sobre ele se tornar também professor de xadrez, sobre os projetos. E agora a gente vai entrar no tema principal aqui desse bate-papo, que é como o xadrez, deixa eu até colocar na tela aqui, o xadrez e o TEA. E eu até peço, professor, inclusive se eu fizer alguma pergunta ou tiver alguma Certo. pergunta aqui no chat, que a gente usar algum termo errado, por Certo. favor, fique à vontade para corrigir. Esse é um tema que hoje está assim, numa relevância atualmente, tem se falado muito mais sobre o TEA, sobre as neurodiversidades, né? Mas mesmo sendo falado muito atualmente, ainda é pouco conhecido por muita gente, ainda gera muitas dúvidas. Então, me perdoe se eu falar alguma coisa errada aqui, fique à vontade para corrigir, viu? Tá certo, não, tranquilo. E falando assim sobre esse trabalho, como que surgiu esse trabalho de levar o xadrez para as pessoas com TEA? O pessoal fala TEA, né? Fala tudo junto. Para pessoas com TEA, né? É isso? Desculpa, te Isso. interrompi. Tá. A motivação surgiu do seguinte, né? Eu dou aula de xadrez praticamente há 11 anos aqui em Barueri, região, né? Aí, nesse tempinho, eu trabalhava com o público em geral, né? Então, claro que, vez ou outra, eu tinha algum aluninho, alguma aluna, que tinha algum tipo de deficiência ou transtorno, né? Então, nesse tempinho, né, nesses 10, já vai para 11 anos já dando aula de xadrez, eu tive alunos com deficiência, alunos com transtornos, alunos com neurodiversidades, né? Que o cérebro funcionava de forma diferente, né? Eu estou falando tanto de casos não diagnosticados, né? Que a gente notava que tinha alguma coisa diferente, mas não tinha um diagnóstico, né? Alguns professores falam, não gosto muito do termo, né? Mas tem o termo laudado, né?
Então, muitos deles não eram laudados, para aqueles professores que gostam desse termo, né? Mas tinha alguns laudados, sim, né? E para quem não gosta do termo, estão com diagnóstico, né? Então, eu tinha alguns alunos sem diagnóstico, mas que eu notava que tinha alguma diferença, que tinha alguma dificuldade a mais, né? E tinha alguns que, de fato, tinham diagnóstico. Das pessoas que tinham diagnóstico, eu estava fazendo um levantamento, por exemplo, eu tive uma aluna que tinha paralisia cerebral, né? E também ela tinha dificuldade para andar, né? Então ela é cadeirante, né? E eu dei aula para ela como professor de língua portuguesa, mas ela participou também do projeto de xadrez, né? O bom é que a mãe dela fez a parceria de participar muitas vezes das aulas, né? E aí eu pude acompanhar alguns detalhes a mais, então, mas já tive, então, aluna com paralisia cerebral, já tive uma aluna que tinha uma síndrome rara, né? Síndrome de Ehlers-Danlos, que causava uma hiperelasticidade de tecidos e tal, mas que assim, que não comprometia a parte cognitiva, mas a menina ela sofria um pouco de preconceito por ser um pouco diferente, né? E o xadrez foi uma das coisas, não a única, né? Mas que fez ela dar uma melhorada na autoestima, porque rapidamente ela foi aprendendo, rapidamente ela já era uma das melhores alunas das turmas dela, né? Então teve esses alunos com dislexia também, já tive, aluno com hiperatividade, aluno com TEA. Então, peguei nesses 10 anos, indo para 11 anos, né, alunos com diversas é, neurodiversidades, né, e deficiências. Estou falando dos casos que tinham diagnóstico, que o pai ou a mãe falou, que a escola apresentou para mim, né, e dos casos que não eram diagnosticados. Né. Então, tinha sim o interesse de levar coisas boas do xadrez, né, seja daquelas coisas que a gente vê em boa parte dos livros, quando vai fazer um, um recorte das potencialidades do xadrez, né, das coisas que ele desenvolve na pessoa, né, de raciocínio lógico, concentração, né, também habilidades socioemocionais, como você aprender a ganhar, mas também aprender a perder, que é uma coisa importante e que todos deveriam saber, né, é uma coisa que o esporte, de um modo geral, ensina, né, e, e assim, e tantos outros benefícios, né, eu falei aqui alguns, mas certamente, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar a noite toda. São muitos benefícios. Mas assim, eu pensei, não, vamos levar essas coisas legais para essas crianças, esses adolescentes, né? E beleza. Só que o meu interesse ainda era mínimo, simples e desprovido de conhecimento teórico sobre essa área tão importante que é a educação especial inclusiva, né? O que mudou aí, né? Foi mais ou menos 4 anos atrás, quando meu filho mais novo, o Daniel, né, o caçula, agora ele tá com 7 anos, né? Mas quando, por volta dos 3 anos, surgiu a hipótese dele ter TEA, né? Quando falaram disso, né? Foi até uma professora que hoje tornou-se uma amiga, né? Mora no coração, que é a Maria Vilma. Ela, como é que é mesmo? Ela falou, ó, ele faz alguma terapia? Porque no começo, caso de, ele tinha um pouco de atraso de desenvolvimento, então ele fez fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, um monte de coisa. Só que depois ele recebeu alta, né? E deram alta para ele porque falaram, ele tá no desenvolvimento compatível com outras crianças da idade, né? Beleza. Ficou tranquilo, opa, vamos dar pulos de alegria, né? Beleza. Aí a professora da escola maternal comentou, ele faz terapia ainda? Eu falei, não, ele recebeu alta de tudo, ele tá animado, né? A única coisa que ele continua fazendo é natação, mas porque a gente quer, mas das terapias ele recebeu alta. Então, tem um probleminha. Qual, né? Ele só conversa comigo. Ele não conversa com as outras crianças, né? Ele não interage com as outras crianças. Quando eu não tô perto, ele pega um brinquedinho e fica lá, se deixar, fica 1 hora, 3 horas lá no brinquedinho. Aí, quando ela falou isso, né, é o que a gente chama, estudando o TEA, hoje eu sei, né, o chamado sinal de alerta, né, quando alguém tem essa coragem de dar o sinal de alerta, falar, né, boa parte dos pais ignoram, né, outros ficam bravos, outros ficam tristes, né, no meu caso eu fiquei um pouco triste, a esposa ficou um pouco triste também, né, mas a gente levou essa hipótese, então a gente voltou na médica neurologista, e aí falou, vamos investigar a hipótese dele ter TEA. Quando falou isso, né, meu cérebro, né, deu uma parada ali, né, ou então como os adolescentes muitas vezes falam atualmente, né, deu uma bugada, né, porque eu pensei, nossa, como assim TEA, né? Aí vem a minha ignorância na época sobre o TEA. Eu conhecia muito pouco sobre o autismo, né? E a imagem que vinha à minha cabeça é somente aqueles casos mais graves, casos severos, né? Que hoje a gente chamam de TEA nível 3 de suporte, né? Vinham aqueles casos de crianças que muitas vezes não conseguiriam falar, verbalizar, né? E eu pensei, nossa, mas como, né? Olha a minha ideia. Hoje eu sei que é uma ignorância, né? Quem está assistindo aí tem vários capaz que vários pesquisadores que estão assistindo aí do TEA, né, vai compreender. Isso não é o Luciano de hoje, viu? É o Luciano de 3 anos e meio, 4 anos atrás. Então eu pensei, nossa, TEA, mas como assim, né?
ele conversa bastante com a gente, ele pergunta as coisas. Papai, o que é aquele prédio? Isso com 3 anos, né? Ele pergunta, papai, o que é isso no livro? Ah, o senhor vai ler para mim? Ele falava com a gente, interagia, conversava. E aí eu pensei, nossa, como pode ser o TEA? Eu imaginava que as pessoas com TEA não falassem tanto, né? E ele falava bastante. A outra coisa que eu tinha em mente, que aí é um mito também, né? É que eu ouvi falar que pessoas com TEA, né, pessoas com autismo, não olhavam nos olhos, né? Olhavam para outros lugares. E o meu filho olhava nos olhos. Você, nossa, mas como, né? Ele olha nos olhos, né? Depois que eu fui perceber que é uma parcela, uma porcentagem de pessoas com TEA tem essa dificuldade de olhar nos olhos. Mas não são todos. A outra coisa também que veio na minha mente na época, né? É que ele abraçava muito, né? Ele era muito afetuoso comigo, com outras pessoas. E aí tinha aquela coisa na mente de que pessoas com TEA, pessoas com autismo, também não evitavam o toque, né? O abraço, né? O toque físico. E depois, quando surgiu essa suspeita, eu comecei a estudar, fui para os livros, fui para a leitura de artigos, comecei a participar de seminários, congressos, vários eventos acadêmicos, né, sobre o assunto. A minha esposa também acompanhou nisso, né, e comecei a entender que o TEA é algo bem complexo, bem amplo, né. E aí eu fui percebendo que há pessoas com TEA, né, que não têm hipersensibilidade ao toque, né, que é o caso do meu filho, que olham nos olhos, né? E aí eu fui vendo que é uma faixa muito ampla, por isso que o nome autismo, do ponto de vista científico, mudou para transtorno do espectro autista, né? Aí tem gente que pergunta, nossa, mas falar autismo tá errado? Falar... Não é que tá errado, né? As duas formas. Aí vem pro lado do professor de língua portuguesa, né? Eu fiz não só licenciatura em letras, né? Eu fiz licenciatura em letras, bacharelado em letras e mestrado em letras, né? Então eu entendo um pouquinho também dessa parte de linguagem, né? E trabalho como professor de língua portuguesa, né? Então, na verdade, no momento, é meio que o termo que se usa às vezes em linguística, sociolinguística, da mesma palavra. Então, há uma competição aí, né? Tem a palavra autismo e tem a palavra TEA, né? Que é a sigla de transtorno do espectro autista. Elas meio que competem, não estou falando de coisa negativa, né? Estou falando que as duas formas são utilizadas, né? E é capaz que daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, ninguém fale em autismo e fale só TEA, né? Ou não, né? Que a língua ela é viva, ela sofre várias mudanças por diversos fatores, né? Mas assim, autismo é o termo mais antigo, né? Que tem a ver com o histórico de pesquisas sobre o tema, né? E TEA é o nome mais recente, né? Mais atualizado, que já abarca as mais recentes descobertas sobre o assunto, né? Então viram que não é um tipo só, é um espectro, né? Então tem uns casos que são mais leves, né? Que é o nível 1 de suporte, tem casos medianos, que é o nível 2 de suporte, e tem os casos mais severos, que são o nível 3 de suporte. Para quem não entende o assunto, esse suporte tem a ver com o grau de apoio que essa criança, esse adolescente, esse adulto vai precisar dos pais e de profissionais, né? Então, se a criança tem TEA no nível 1, é sinal que ela vai precisar de apoio dos pais? Sim. De profissionais? Sim, também. Só que num nível um pouquinho mais leve, mais brando, né? Se ela tem o nível 2, então ela precisa de mais apoio familiar, seja dos pais ou outros familiares, né? Avós, tios, tias, e também mais apoio profissional, né? Vai ter que passar em mais profissionais, seja fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra infantil, e aí vai, né? E nível 3 suporte, seguindo essa ordem, então vai precisar de mais apoio ainda familiar e de profissionais para que consiga um desenvolvimento relativo à sua condição, né? E aí vem uma outra explicação também, né? O que é então esse transtorno do espectro autista? Ele é considerado, aí eu estou levando em conta o DCM-5, né? Para quem não sabe o que é o DCM-5, DSM-5, eu tô falando meio rápido, né? Então eu falei come letra aí, né? Ele é como se fosse uma referência, um manual, né, de doenças e transtornos ligados à mente, né? E ele é internacional, tal como o CID, né, é internacional, o DSM-5, né, ele também é internacional. Então ele é usado como referência por psicólogos, por psiquiatras, por profissionais em geral, né, terapeutas ocupacionais, né, que trabalham com pessoas que têm algum tipo de neurodivergência, né? Ah, eu não estou entendendo. Que o cérebro funciona de um modo um pouco diferente, né? E eu falei, é uma condição, para deixar bem claro que autismo, o TEA, não é uma doença, é uma condição. Nossa, qual que é a diferença, né? É quando você fala em doença, pressupõe que teve uma causa, né? E que tem uma cura e coisas desse tipo. E no caso do TEA, não tem uma cura. O que tem é você fazendo terapias, né? Diversas, né? De acordo com o caso, né? De você conseguir desenvolver aquelas habilidades que normalmente você tem dificuldade. Mas basicamente, então, o TEA, então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele afeta muito a questão da comunicação e interação social,
né? Outra coisa que caracteriza muito as pessoas com TEA é muitas vezes ter interesses restritos, né? Então, aquela criança, aquele adolescente que só fala num tema, né? Só fala daquele assunto e não foge daquilo, né? E muitas vezes os pais, quando não têm esse conhecimento, ou os professores, ou até profissionais da saúde, né? Às vezes fica, nossa, só fala disso, e não percebe que isso é um sinal indicativo de que a pessoa tem TEA, né? Que ela só pensa e fala naquele assunto. Poderia ser, por exemplo, trens, né? Vários tipos de trens, né? Ou então poderia ser dinossauros, ou então poderia ser carros, poderia ser várias coisas. Eu vou comentar do meu filho, que aí fica mais fácil, né? Ele tinha um interesse muito grande, inicialmente, por bombeiros, quando a gente nem sabia que ele tinha TEA, né? Então a gente levava ele nos bombeiros de Barueri, depois levou no de Osasco, no de São Paulo, em vários lugares, e comprava carrinho para ele, livro e tudo, e foi lendo histórias para ele, assistia tudo, né? Então ele entendia muito disso aí. Aí isso aí, para quem estuda o TEA, chama de hiperfoco. É um interesse exagerado num só assunto, né? O hiperfoco muda, né? Aí do meu filho, depois de um tempo, mudou para veículos de construção. Então ele sabia tudo, né? Ah, isso aqui é uma bulldozer. Ah, isso aqui é uma retroescavadeira. Ah, isso aqui... Sabia os nomes até em inglês, né? Aí era o hiperfoco dele. Aí depois mudou, mais recentemente, é Turma da Mônica, né? E aí é bom porque ele acaba aprendendo um monte de coisa de várias áreas, que da Turma da Mônica tem várias publicações, né? E videogames, mas não os videogames atuais, última geração, os videogames mais antigos, né, que a gente chama às vezes de retrô, né? E para mim isso foi formidável, que ele começou a falar, por exemplo, do videogame que eu tive na minha infância. Eu tive um Atari na minha infância. Então ele começava a falar dos jogos. Papai, o senhor já jogou o jogo Pitfall? Sim, já joguei. Pai, e esse jogo aqui? E aí ele falando e eu lembrando, né? E aí foi incrível. E várias vezes a gente tem umas conversas maravilhosas sobre jogos que foram desenvolvidos na década de 80 e 90, né? E aí se fala do Mario, por exemplo, Mario Bros. E pergunta, mas o senhor jogou a versão de 1994 ou a versão de 1995? E sabe o ano, né, e tal. Mas isso então é muito comum em pessoas com TEA. Tem um assunto de interesse, aí vai lá, estuda muito, e para quem não entende, acha chato. Nossa, essa menina só fala disso, esse menino só fala. Mas para quem entende um pouco do assunto, vê que é um sinal de que aquela pessoa tem TEA, né? Tem outros sinais também, né? Movimento estereotipado, né? Que é a estereotipia, né? Que às vezes fica mexendo muito com a mão ou com a cabeça fazendo o mesmo movimento, né? Aí é um outro sinal também que muitas pessoas com TEA têm, apresentam, né? E que depois estudando você vai ver que é uma forma de autorregulação, né? Às vezes a criança, o adolescente vai ter uma crise e fazendo aquele movimento repetitivo, não precisa de remédio, não precisa de nada. Aquele movimento repetitivo já fez a criança, o adolescente, a adolescente já ficar tranquilo, relax, né? Como se tivesse tomado um comprimidinho mágico. Mas na verdade é o quê? Aquele movimento repetitivo, que chama de estereotipia, serve para autorregulação, e aí fica bem. Então, assim, desculpa que eu me estendi, mas Imagina. a minha atenção para o TEA foi depois do diagnóstico do meu filho. Aí comecei a estudar o TEA, depois vi, nossa, será que não tem como eu aliar as duas coisas? O xadrez e o TEA? Aí comecei a pesquisar. Aí foi quando eu descobri que havia um estudo interessante lá na Holanda, de 2008, foi publicado o livro na Holanda, né? Um livro que, na verdade, era sobre treinamento em xadrez. Só que ele dedicou um tópicozinho lá para falar sobre xadrez e autismo. Tô falando o título como estava lá no original, né? Xadrez e autismo. Se fosse atualizado, era capaz de colocar xadrez e TEA, né? Mas tudo bem. E comentou que várias crianças, adolescentes holandeses estavam tendo ganhos na interação, na sociabilização, a partir do momento que começaram a praticar xadrez, começaram a fazer amizades e tudo mais. E o comentário vinha dos professores de xadrez, mas também dos pais e dos próprios adolescentes e crianças, né? Que falam, nossa, agora eu tenho vários amigos, porque eu sei jogar xadrez, eu vou no clube de xadrez. Então esse livro é bem interessante, foi o livro que o Herman Claudius forneceu para mim em inglês, né? Então tenho que agradecer, agradecimento eterno aí ao Herman Claudius, né? E depois eu descobri um trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, no Ceará, Fortaleza, Ceará, pela engenheira civil Alcileide Alves, né? Ela é engenheira civil, trabalha coordenando obras, sei lá quantas pessoas ela coordena lá, só que ela gosta de trabalhar com ações voluntárias, né? E aí surgiu a ideia dela fazer umas oficinas de xadrez para pessoas autistas, né? Assim que era o título da oficina, se não me engano. E foi um sucesso. Ela fez inicialmente num shopping, acho que no Benfica. Aí outro shopping ficou sabendo, quis fazer também e repetiu. Então ela foi fazendo então oficina de xadrez para pessoas autistas. Era voltado para esse público, mas é claro, apareceu pessoas também que não tinham TEA também, né, autismo, e é muito legal para a questão da inclusão mesmo, né? E foi um sucesso. Ela fez acho que umas 4, 5 oficinas e ia continuar. Aí veio a pandemia, aí interrompeu isso, né? Mas eu fiquei em comunicação com ela, troquei umas figurinhas,
No ano passado, ela lançou o projeto na forma online e me convidou para ajudá-la, né? E aí eu fui com a maior alegria. Então, ano passado foi quando eu comecei a dar aula para pessoas autistas. Foi a partir desse projeto da Auxileide Alves, essa engenheira civil lá de Fortaleza, Ceará, que aqui no Brasil, para mim, se não é a pioneira, é uma das pioneiras no assunto, né? Auxileide Alves, então. E foi aí que eu comecei a desenvolver. E nesse ano eu consegui realizar um sonho aí, né? Que é ter um projeto presencial. Aí eu entrei em contato com algumas pessoas aqui e ali, né? E graças a um amigo meu, César, ele fez a ponte com uma associação que atende crianças autistas, crianças e adolescentes autistas, né? Que é a ABRAC, que fica na cidade de Osasco, que é uma cidade próxima aqui, para quem não é do estado de São Paulo, né? É uma cidade que fica também na região metropolitana de São Paulo. Essa associação, né? A ABRAC, né? Que é a Associação Brasileira Autismo Conexão, ela me chamou para uma entrevista, levei o projeto, né? Tivemos uma conversa longa, né? A Rosana, a Sheila, o pessoal de lá gostou da ideia. Pouco tempo depois comecei com o projeto presencial e é esse que eu lanço aí no Instagram, vez outras fotos, né? Os vídeos. Só lembrando que tem autorização das pessoas, né? Para uso de imagem, né? Das fotos, dos vídeos, né? Que assim é um trabalho voluntário, mas que aí depois eu comentei, né? Que eu queria muito fazer isso porque eu abracei a causa autista por causa do meu filho, mas que também eu pesquisava o assunto, né? E eu perguntei se poderia ter os dados, falou, se você tem acesso aos dados dos alunos, pode usar as imagens também em foto, em vídeo, né? Então eu tenho essa autorização, por isso que vez ou outra eu publico, né? Mas tem essa autorização da Abraac. Eu talvez não consiga colocar agora para vocês o Instagram deles, né? Mas é Abraac. Quem acompanhar minhas publicações vai achar rapidamente, né? E eu sou muito grato ao pessoal da Abraac também, que faz um trabalho maravilhoso. Lá eles têm teatro para pessoas autistas, eles têm oficinas para os familiares também de pessoas autistas também. Eles têm muita coisa legal, né? É mais isso. Deixa eu colocar aqui na tela então, Abrac. Isso. Deixa eu colocar Aí você aqui. puder procurar, senão eu tento procurar aqui e já te mando alguma coisa, mas Abrac, cadê? isso. Autismo Conexão, tá aqui. Isso. Aí Deixa já pode mandar aí, porque eu agradeço. eu só pegar o link aqui e colocar na tela. Enquanto você coloca, eu já aviso. Muito do que eu aprendi sobre o autismo também, né, sobre o TEA, foi graças a um grupo de estudos chamado GEITEA, né? É um grupo de estudo que eu participo há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, né? E a gente é multidisciplinar, tem nesse grupo tem psicólogos, tem pedagogos, tem professores de áreas diversas, e até alguns que não são professores que participam, né? Mas a gente divide conhecimentos compartilha, né? Conhecimentos sobre o TEA, sempre pesquisa artigos recentes, né? Para não ficar com informações desatualizadas, né? Esses dias aconteceu mesmo, né? De mandarem para mim um material, professor, eu achei esse material aqui para você sobre autismo, né? Eu fui ver o material era de 20 anos atrás, então estava muito desatualizado na terminologia, de outras coisas. Claro que eu agradeci, né? Mas nessa área da saúde, é importante que a gente trabalhe com dados recentes, né? Então, no caso do TEA, né, do autismo, para quem quer usar o termo mais conhecido, né? As principais descobertas se deram de 15 anos para cá. Eu estou vendo aqui que está acabando a minha bateria. Eu vou colocar aqui rapidamente aqui antes de qualquer problema. Bateria do notebook. Acabei de ver agora. Só um instante. Não, Desculpa. não imagina. Tô colocando aqui na tela para o Instagram aqui da Abrac. Certo. Só redimensionando aqui pra galera. Inclusive, Então, vou até adicionar depois, então, na descrição do vídeo. Já tá na descrição o canal do YouTube aqui do Professor Luciano. Tem o Instagram do Professor Luciano, para vocês acompanharem o trabalho, as fotos aí que ele comentou. E aqui, deixa eu colocar aqui na tela, ó. Depois eu adiciono na descrição do vídeo o link do Instagram da Abrac. Inclusive, tem até a Sheila Marcondes aqui, ó. Ela falou o seguinte: Professor Luciano, um excelente profissional e que agrega muito ao nosso projeto da Abrac. Orgulho e satisfação em poder ter essas aulas para nossos atendidos. Opa, estamos sem áudio, professor. Acho que parou o áudio. Nossa, agora tá me ouvindo? Voltou. Que legal. Nossa, eu fico muito feliz, muito mesmo feliz aí com essa mensagem aí que você leu, né? E ao mesmo tempo eu tenho que confessar aí para quem está assistindo desde o começo, né? Eu tô mais nervoso ainda porque eu tenho duas chefes, então, que estão assistindo aí. Então, são duas chefes, né? A diretora aí da BRAC, né? Que está aí, que você acabou de ler o comentário. E também a minha coordenadora na escola que eu dou aula de língua portuguesa também, né? Que acho que a Aline também está aí, né? Ou pelo menos estava, né? A Aline Nonato é minha coordenadora. Então eu tenho duas chefes, né? A minha chefe na BRAC
e a minha chefe também na escola é professor Sidney Santucci, que é onde eu trabalho aqui em Barueri, né? Que Mas é isso. bacana. Tem mais alguma pergunta? Vamos vendo aqui, ó. O Henrique Borges mandou um boa noite aqui. Paulo Aqui, legal. Pena, boa noite. Judite Carvalho Marques, parabéns, Luciano. Informações muito importantes sobre o TEA. O Cícero apareceu por aqui, ó. Boa noite. Nossa, que legal. Abraço ao meu grande amigo Luciano Gomes, um apaixonado pelo xadrez e um grande incentivador do nosso amado esporte. Opa, valeu Legal. Cícero. O Henrique mandando aqui. Espero que outros também corram atrás da causa. Top. Muito obrigado, Henrique. Henrique Borges. A Sheila Marcondes mandou o arroba aqui pra galera seguir o Instagram. Eu vou deixar também depois na Que descrição legal. do vídeo. Inclusive, aproveitando toda essa explicação a respeito do TEA, então depois eu vou reformular a thumbnail do vídeo. Então vou trocar o termo autismo pelo TEA. Então depois Pode ser. dessa explicação toda, peço até Então, desculpa se alguém, não, assim, por não, exemplo, não. se a galera se sentir de uma maneira ofendida, porque às vezes a gente sem conhecimento acaba fazendo ali sem maldade, né? Então, Alan, eu ia dizer que não foi assim um erro, foi até bom você ter feito isso, um acerto, né? Por quê? Sem querer, você fez algo muito sábio. Você colocou em tema uma discussão que existe nos grupos ligados ao TEA, né? Que posso usar o termo autista, não posso, é o TEA, porque assim, como eu falei, as duas formas estão competindo, estou falando do ponto de vista linguístico, né? Qual que é mais usada, o termo mais antigo, mas tem a ver com a história do estudo do assunto mesmo, né? É o autismo. O termo mais recente, que é esse mais abrangente, é o transtorno. Só que não é que está errado ou está certo, né? Eles correspondem a épocas diferentes dos estudos sobre o assunto, né? E aí eu falei que o seu comentário é interessante, sábio mesmo, por quê? Essa divergência eu notei já com o projeto da minha amiga Alcileide Alves, de Fortaleza, Ceará. Ela comentou, né, quando eu falei, nossa, mas o projeto é oficinas para pessoas com TEA, é para pessoas autistas, como é que é? Assim, então, eu já pensei em colocar o projeto oficina de xadrez para pessoas com TEA, só que várias pessoas que participam, que têm TEA, elas preferem que sejam chamadas de autistas, elas mesmas, né? A autoestima delas pede, elas querem. Você fala, professora, deixa assim mesmo, eu quero falar que eu sou autista. Então, tem muitas pessoas que preferem o termo autista, né? Preferem, e outras preferem o termo TEA. Então, assim, vai estar agradando aos dois grupos se deixar TEA. Aos dois grupos não, desculpa. Vai estar agradando muita gente se deixar esse título mesmo, e vai estar agradando muita gente também se deixar o termo TEA. É que as duas são expressões que estão concomitante aí, mas pode usar uma ou outra, fica ao seu critério, né? O meu projeto originalmente era projeto xadrez para pessoas com TEA. Só que na Abrac, por exemplo, eles preferiam que deixasse projeto xadrez para autistas. Para mim, tudo bem, porque eu sei que as duas formas são aceitas na comunidade, né? E tem sim as preferências, mas é normal, né? Até, por exemplo, vou até entrar numa outra discussão, né? Que aí vai ser tema mais para os pesquisadores, né? Antes falava muito em síndrome de Asperger. Muitos ainda falam, e alguns médicos vão falar durante mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, se não atualizarem, né? Mas oficialmente, este ano já acabou síndrome de Asperger, ele já passa a integrar o transtorno do espectro autista, né? Desculpa se eu tô falando alguma coisa que vai estragar a noite de alguém que está assistindo aí, né? Mas é só para ver. Os estudos científicos, eles são frequentes, contínuos, né? E acontecem a todo tempo, são dinâmicos, né? Então vem uma descoberta aqui, uma descoberta na China, uma descoberta no Canadá, uma descoberta... E aí nisso aí, alguns termos são revisitados. Então fica ao seu critério, Alan, deixar como tá, ou então professor de xadrez para pessoas com TEA. Tanto um quanto o outro, para mim, eu me sinto abraçado, não me sinto ofendido e imagino que os alunos também não, tá bom? Porque eles sabem que os dois termos estão sendo utilizados, tá bom? e foi falado também, existem os níveis, né, de autismo, nível 1, nível Sim, 2 e sim. tal. No projeto especificamente, atende todos os níveis ali? Ou qual é o nível mais predominante, assim? Tá. Nesse momento lá do projeto da Abrac, né, lá em Osasco, predominantemente é nível 1, mas tem também nível 2 também. A Abrac ela tem de todos, né? Só que o projeto em si, eu notei por esse tempo que eu tô, né? Eu tô há pouco tempo, né? Que tem mais nível 1, né? Mas eu tenho um suporte maravilhoso, que é uma profissional que trabalha lá, que é a Juliana. Ela, como é que é mesmo? Ela me ajuda, me dá o suporte, né? Que é isso que também é capaz que alguém pense, como é que eu faço para montar um projeto desse na minha cidade, no meu estado, né? Uma coisa interessante
é você buscar uma parceria com uma instituição que já atenda pessoas autistas, pessoas com TEA, né? Porque aí já são pessoas que já estão acostumadas a lidar com o assunto, né? Eu mesmo poderia falar, mas você também tem a experiência do seu filho, né? Você é pai de uma criança com TEA, tem 7 anos. Sim, só que uma criança com TEA é sempre diferente da outra, né? Para algumas, há, por exemplo, uma hipersensibilidade a alguns barulhos, outras não tem problema nenhum com barulho, você pode colocar num show de rock que vai ficar tranquila, né? Porque o problema não é com barulho, de repente com algum outro tipo de assunto, né? Então, assim, cada pessoa com TEA é diferente. O que eu atendo mesmo, a maior parte nível 1 e acho que eu também nível 2 também. Mas a BRAC mesmo atende a todos, né? Se eu estiver falando alguma besteira, uma das minhas chefes está aí e vai poder corrigir, né? Mas é nível 1 que eu atendo mais, mas também tem nível 2 também. Claro, quando é nível 2, precisa de um suporte a mais. O professor, a professora que queira trabalhar com esse público, tem que estudar o assunto, não basta só querer ensinar xadrez. Tem que estudar um pouquinho do TEA para perceber que alguns alunos, por exemplo, podem ter uma certa sensibilidade ao toque, então a gente evita tocar, né? Pode ter uma hipersensibilidade a algum outro assunto, algum barulho, então a gente procura evitar esse barulho. É bom estudar o assunto para perceber nuances, detalhezinhos que normalmente, se você não estudar o assunto, você vai ter dificuldade e não vai saber entender. Então lá eu sou assessorado e sugiro para quem quiser trabalhar com o assunto, né, que também sejam assessorados por alguém que já estudou o assunto, como acontece lá na BRAC, tá bom? Uhum. E assim, uma pergunta que surgiu assim, por exemplo, durante as aulas, assim, quando a criança ali chega pela primeira vez, chega ali no início do projeto para participar e como que você sente, como é que eu posso formular a pergunta? É o desenvolvimento da criança ali, quanto tempo, ali como geralmente, como é uma coisa muito particular, um pode desenvolver mais que o outro ali, o lado o xadrez ajudar o desenvolvimento, a interação social. Como que você vê esse desenvolvimento nas crianças assim? É mais rápido, demora alguns meses ou demoram anos Tá. para ter esse desenvolvimento, essa interação? Tá. O projeto presencial eu comecei há pouco tempo, então não tem assim um recorte muito grande, né? Do ponto de vista acadêmico, né, a gente já fala de corpus. O corpus que eu tenho é pequeno, né? O material de estudo, assim, para poder analisar e explicar, é pequeno nesse lugar que eu estou no presencial. Tive a experiência ano passado, foi online, o ano passado inteiro, né? Do online. E tenho a experiência aí de 10 para 11 anos de um projeto que era voltado para todos, né? Para neurotípicos e neuroatípicos, né? Ou neurodivergentes e neurotípicos. São termos que usam, né? Tipo, para quem então tem o funcionamento do cérebro, do funcionamento cerebral, quer dizer, né? Tido como típico, né? Que é o dentro do esperado, e quem tem um desenvolvimento um pouco diferente, que seria o atípico, né? Então, juntando a experiência trabalhando e pesquisando só o TEA, que é de 3, 4 anos para cá, mais essa experiência que eu tenho, que eu trabalhar com o público em geral, eu noto uma coisa que é comum, né? Você sempre vai ter aqueles alunos que vão ter uma facilidade maior para aprender as coisas e aqueles que vão ter dificuldade. Então, isso não é algo específico de um curso de xadrez voltado para pessoas com TEA, pessoas autistas. Não, isso aconteceria, eu acho, em qualquer projeto de xadrez. Você tem aqueles que têm maior facilidade, você explicou aqui, ele já está perguntando outra coisa lá, e na aula seguinte já vem com um problema a mais. Professor, eu aprendi esse mate aqui, ó, rudimentar, é assim mesmo? Professor, eu vi essa armadilha aqui, eu aprendi aqui a defesa siciliana, mas eu tive essa dúvida. Essa aqui é a variante do dragão ou não? E tá, então você tem num projeto voltado para o público em geral essas diferenças, né? Alunos que se desenvolvem mais rápido e outros que se desenvolvem um pouquinho mais lentamente. No público com TEA é a mesma coisa lá. Você tem aqueles alunos que vão ter uma facilidade maior e aqueles que vão ter dificuldade e aqueles que parecem que vão estar estacionados, mas não estão. Só o fato de estar ali, eles estão aprendendo coisas. E eu não estou falando só do xadrez. Eu estou falando de coisas que vão além, que são habilidades socioemocionais, né? Uma coisa que eu ainda não falei, importantíssima dizer, é que como é que eu vi que o xadrez pode ajudar essas pessoas, né? Basicamente em duas coisas que a maior parte das pessoas autistas, a maior parte das pessoas com TEA possuem, que é dificuldade de interação, de sociabilização, né? O xadrez ele favorece que essas crianças, adolescentes, esses adultos, esses idosos também, né? Porque pode ter uma pessoa idosa também com TEA, por que não? Elas muitas vezes têm essa dificuldade de interação, de sociabilização, e jogando xadrez, elas têm desde a primeira aula uma prática constante de exercitação, se é que eu posso usar essa palavra, né? Ou de exercício, não sei, da interação. Quando?
desde antes de começar a partida de xadrez. Isso aí eu usei num vídeo meu que é assim, eu fiz sobre o tema, né? O vídeo é o xadrez e o TEA. Quem puder depois pesquisar, né? Tá no meu canal de YouTube, né? Tá aparecendo aí na tela. Tá certo. Então, esse vídeo no xadrez e o TEA, eu acabo resumindo muito do que eu pesquisei nesses últimos 3 anos e meio, 4 anos, né? E então, essa interação no xadrez para a pessoa com TEA acontece antes de iniciar a partida, por quê? Porque antes de começar a partida, você tem que cumprimentar o adversário, você tem que dar a mão, né? Deu a mão, rolou uma interação ali. Depois, você fez o lance, você tem que esperar o outro fazer o lance, pacientemente você tem que esperar. Acaba acontecendo uma interação, né? É uma interação silenciosa, mas está rolando. Você olha para o tabuleiro, olha para a pessoa, olha que não mexeu o tabuleiro. Tá acontecendo uma interação. A outra pessoa fez o lance, aí é o seu momento de fazer o lance. Então tá rolando uma interação. Terminou a partida, aí vem uma coisa mágica que não só o xadrez ensina, mas vários esportes, né? Que é o ensinar a ganhar, a perder e a empatar, né? Então, vai ter aquele momento que a criança, o adolescente, o adulto, quem está praticando, vai ter que aprender a perder, ou ganhar, ou empatar. E nisso vai ter um novo cumprimento de mão, que é aquele que encerra, né? Você ganhou, perdeu a partida, você cumprimenta a pessoa. Você perdeu, você fala parabéns, você jogou uma grande partida. Ou até comenta, nossa, foi bom você ter jogado o cavalo em F7. Nossa, foi bom. No caso do xadrez para pessoas com TEA, essa interação acontece então antes do jogo, quando uma pessoa cumprimenta a outra, durante, nessa intercalar dos lances, né? E ao final. Então, tá aí. A outra coisa que tem ganho ali do xadrez para pessoa com TEA é que ela, querendo ou não, ela tem que desenvolver concentração. Nem que um pouco tem. Senão ela vai perder rapidamente, né? Ou vai fazer lances desconexos, né? Tudo bem que, em alguns casos, a pessoa, além de TEA, tem alguma deficiência intelectual, por exemplo. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho mais o desenvolvimento. Mas não quer dizer que aquela criança, aquela pessoa, não está tendo. Está tendo. Mas está tendo um desenvolvimento relativo à condição que ele tinha, ela tinha. Então, voltando à sua pergunta, desculpa se eu fui redundante, né? Num projeto de xadrez para pessoas autistas, para pessoas com TEA, você tem a mesma diferença de nível de um para o outro que você teria num projeto normal. Estou falando quanto à facilidade de aprender algumas coisas, né? Tem agravantes? Tem agravantes, né? Um deles é uma coisa que acontece no TEA e também com outras pessoas neurodivergentes. Às vezes acontece um retrocesso, né? Já aconteceu com um aluno meu, não vou citar o nome, né? Claro, por motivos éticos, né? Mas que ele, nas primeiras aulas, estava tendo um desenvolvimento maravilhoso, sabendo tudo, né? Sabia os nomes, sabia os movimentos, fui explicar movimentos especiais como rock, né? Já sabia, e faltou umas 2 vezes. Quando voltou, não lembrava como é que era o movimento do cavalo, não lembrava como é que era o movimento do bispo, e eu fiquei assim, abismado. Só que eu não falei, procurei não demonstrar para o aluno, mas comigo eu pensei, nossa, ele esqueceu logo ele, que eu pensei comigo, logo ele que estava tão bem nos primeiros dias, né? Só que eu guardei comigo e lembrei que às vezes acontece um retrocesso, né? Mas esse retrocesso, se a gente tiver um pingo de humanismo, a gente vai ver que acontece com qualquer pessoa, né? Vamos supor, vou pegar o exemplo aí de quem está aprendendo a dirigir. Vai servir para quem sabe dirigir e tal, de lembrar lá das primeiras aulas, né? Você às vezes está aprendendo lá como é que vai trocar marcha, como é que tem que fazer, se vai fazer uma manobra, dar seta, etc. E às vezes acontece de na aula seguinte você esquecer de dar a seta, ou esquecer que antes de você passar para a terceira marcha, você tem que estar na segunda. Tudo bem que acho que isso você não vai estar aprendendo nas primeiras aulas, né? Mas tudo bem. Mas então, outra comparação. Antes de você estar na segunda, você tem que aprender a colocar a primeira marcha, né? Então, esses retrocessos acontecem com indivíduos tidos como normais, também em diversas situações, né? Então a gente tem que lembrar disso no momento que está dando aula e ter um pingo de humanismo para entender que todos têm suas dificuldades e por que não tem seus retrocessos, né? Então é isso. Não sei se eu estou respondendo bem. Legal. A Sheila completou aqui, ela mandou uma mensagem aqui. Psicopedagoga Juliana também é uma profissional excelente que agrega nesse projeto, dando suporte a eles. É primordial o suporte e a estruturação das aulas. Então, foi bom ela ter comentado, porque a Juliana, de fato, faz uma parceria incrível. Me ensina muito. Cada dia que a gente tá ali nessa parceria, ensina. Outro dia, eu vou usar o termo retirar, né? Ela retirou um dos alunos que está tendo melhor desenvolvimento, né? No projeto, né? Um dos alunos assim, que está tendo melhor desempenho. Ela retirou. Professor, licença, eu preciso levar aquele. Ah, tudo bem. Levou. Né? Demorou um pouquinho, continuei dando aula e a aula foi. A aula foi. Tanto é que desse dia, as fotos que eu joguei no Instagram, né? Tem fotos desse aluno só no começo, depois ele sumiu, né?
Depois ela chegou para mim e pediu desculpa. Nossa, professor, desculpa por ter retirado o aluno e tal. Ah, tá, tudo bem, né? Tranquilo. E eu nem ia perguntar, né? Pensei, deixa, se ela tirou é porque ela teve os motivos dela, né? Ela acabou me explicando. Ah, então, eu vou te explicar o porquê. Ah, tá, pode explicar, mas se não quiser, tudo. Ele estava em pré-crise. Ah, é? Como assim? Ele estava com sinais de que ele ia ter uma crise em breve. Aí por isso que eu retirei. Eu falei, nossa, mas eu não percebi. Aí eu falei, então, eu atendo ele há mais tempo, né? Então, por exemplo, ele tem a pele muito clara, né? Mas quando ele vai ter crise, a pele dele fica um pouquinho mais vermelha, né? Eu notei isso. Eu falei, nossa, que legal, que detalhismo. Eu falei, mas tem outra coisa também. Ele é muito atento. Quando você explica, ele tá sempre olhando para você e para as peças, né? Nesse dia ele estava olhando para baixo, né? Então eu notei também que a atenção dele não estava tão grande, né? Então por isso que eu retirei. Depois descobri que foi porque a noite anterior ele não dormiu bem. Como ele não dormiu muito bem, né? Então ele ficou assim com esses sinais de pré-crise. Então assim, eu aprendo muito com ela. Ela explica muita coisa. É uma parceria que tende a ser boa para todos, né? Porque eu faço com amor, né? Eu chego lá e com muita alegria, porque eu sei que eu estou aprendendo, estou ensinando e estou aprendendo ao mesmo tempo, né? Como acho que todo educador deveria agir, né? Eu chego lá não só para ensinar, para aprender também. E depois eu lembro também que muitas das coisas que eu aprendo com eles, né? Tanto o pessoal da equipe da Abrac quanto com os alunos, né? Eu posso hoje, ou amanhã, ou semana que vem usar com meu filho, né? De aprendizado mesmo, né? Ou mesmo com alunos, né? Esse ano eu tenho 3 alunos diagnosticados com TEA nas aulas de língua portuguesa, né? Então, entender um pouquinho mais desse universo é maravilhoso para eu saber como lidar com esses aluninhos. Mas Legal é isso. demais. Mandando uma boa noite aqui pro Luiz Sete, mandando um abraço também para Andréa Molina. O Rubens pergunta aqui, professor Luciano, sua apostila que você citou anteriormente tem foco no atendimento aos alunos com TEA ou trata apenas de xadrez para iniciantes em geral? Tem previsão de divulgação do livro? Ah, tá. Legal, ótima pergunta, né? Agradeço mesmo a pergunta, que assim, essa apostila que eu falei foi uma pergunta que o enfoque dela é uma apostila para iniciantes, né? Público em geral. Ela não está voltada ainda para o público que tem TEA ou outra neurodiversidade, né? Não. Ela está geralzona, né? Que atende vários públicos. Quando eu comecei a desenvolver, que foi mais ou menos uns 8 anos atrás, né? Eu ainda não tinha essa preocupação. Como eu falei, esse olhar para a educação especial inclusiva, eu adquiri nos últimos anos a partir da experiência familiar do meu filho, né? E aí que eu comecei a estudar o assunto, comecei a entender, fazer um curso, ora por uma universidade daqui, ora por outra universidade de outro estado, e aí fui aprendendo mais, e agora sim eu estou começando a colocar alguns detalhes nela que tem a ver com esse público. Aí então esse material está sendo revisado, né? Revisado linguisticamente, né? Eu pedi a parceria de uma amiga minha, né, para revisar. Só que a parte técnica também estou revisando. Estou pedindo ajuda para amigos também do mundo do xadrez para me ajudar, né? E vou acrescentar esses detalhes que podem ajudar quem está trabalhando com uma criança, adolescente, adulto ou idoso que tenha ou TEA ou outro transtorno, outro tipo de dificuldade, né? E para que seja mais abrangente. É claro, atender a todos é impossível, mas tem como eu tornar essa apostila mais inclusiva, incluir mais pessoas, né? E é isso. Então, a pergunta é muito boa. No momento, é uma apostila para iniciantes, geralzona, né? Para quem está começando. E com alguns exercícios, algumas coisas para quem está já escapando do nível básico para ir para o intermediário. Mas a ideia é que eu dê uma pitada nela também, pensando na comunidade que tem algum tipo de neurodivergência, tá bom? Ah, e previsão também, não tem, eu estava pensando para o final deste ano, né? Mas como surgiram novas questões, né? Então vai ficar mais para o começo do ano que vem, né? Mas eu vou avisando pelo Instagram, quem puder, siga lá que eu vou explicar direitinho, mas eu vou fazer o possível para que seja bem inclusiva, né? Que abranja mais grupos, né? Que a ideia é que essa apostila sirva para alguma professora, algum professor que queira colocar um projeto na sua escola, mas também para aquele que queira colocar na sua comunidade, numa associação, né? Seja para o público em geral ou para um público específico, né? Como eu estou fazendo agora nesse projeto na Abrac. Então é isso. Legal demais. Mandando uma boa noite aqui pro Luiz Eduardo Nascimento. Mandou uma boa noite aqui pra gente. Galera, tá aparecendo aí na tela. Tô trocando entre as imagens aqui o canal do professor Luciano. Tá aparecendo aí na tela. O link para seguir o canal, para se inscrever no canal, tá na descrição aqui do vídeo. O link para seguir o professor Luciano lá no Instagram também tá na descrição do vídeo. Essa outra imagem que eu joguei na tela aqui, o xadrez e o TEA, é o vídeo que o professor mencionou, um vídeo muito bacana que ele divulgou aqui
no canal também. Vou adicionar também a Abraak lá no link para a galera seguir o Instagram da Abraak lá na descrição do vídeo. E quero agradecer também, ó, temos um número, assim, para mim é um recorde aqui, professor. 24 pessoas simultaneamente aqui Assim online, que legal. aqui online. Para mim é uma grande alegria poder contribuir compartilhando essas informações, trazendo aí um especialista no assunto, o professor Luciano, falando com propriedade nesse assunto. E o canal, apesar de ainda ser pequeno em relação a outros canais de xadrez, Rafa Chess, Rafa Leite, Crico, os grandes mestres aí, fico feliz aqui de poder compartilhar, mesmo com a pequena porcentagem aqui do público, compartilhar esse tema que é tão importante. O xadrez é mágico, por isso é tão inclusivo que pode... a gente pode falar de arbitragem, de jogo, de inclusão, o xadrez aborda Muitas coisas, os né? mais diversos públicos Sim, sim. e poder contribuir com um assunto tão relevante assim, eu fico muito agradecido por você disponibilizar do seu tempo aqui para conversar aqui conosco, passar a sua experiência aqui, falar desse assunto muito importante, viu? Tá certo. E quem quiser depois, tiver, assim, quem tiver interesse, saber mais um pouquinho, né? Pode entrar em contato comigo via Instagram mesmo, né? E depois eu falo mais, comento mais, né? Como eu falei, eu tenho aprendido muito com um grupo que eu participo chamado GITE, é um grupo interdisciplinar, né? Que fala sobre o TE, a gente pesquisa sob o ponto de vista científico e, assim, a partir das descobertas mais recentes, assim, principalmente estudos de 10 anos para cá, né? Coisas mais antigas a gente até vê, mas do ponto de vista histórico mesmo, para saber, ó, já pesquisou, o autismo já teve o TEA já teve esse grau aqui de pesquisa, né? Na época era chamado autismo e tal, mas depois descobriram esse outro fator e tudo. Então a gente pesquisa, aprende muito, e na prática eu tô aprendendo na Braak, tá bom? Eu só ia perguntar uma coisa, Alan, é de ordem técnica mesmo, eu sou meio que leigo em coisas de informática, né? Da tela que eu tô, é como se fosse então, Google Meet, não sei, eu consigo apresentar alguma coisa ou não? Aí troca, sai a minha tela e entra um compartilhamento ou não? Sim, Daqui eu não sim. consigo. Ah, tá. Eu só preciso fazer um recorte aqui, mas é coisa simples, coisa rápida. Tá. Só porque eu tenho uma frase do Raul Capablanca que define bem o que você acabou de falar, do quanto o xadrez ele é múltiplo, né? E o quanto ele pode proporcionar. Aí se eu puder colocar essa frase, seria legal, e talvez eu consiga até colocar foto dos alunos jogando também, de repente alguém queira ver também. Legal, Eu recebi pode autorização. compartilhar. Veja aí se eu consigo compartilhar. Você me fala, porque eu não vou conseguir ver tudo, né? Então aí você me fala se eu estou compartilhando ou não. Uhum. Aí eu já jogo aqui na tela. Tá. Você vê se é possível ou não, aí eu tento ir para finalizar de um modo mais. Tá compartilhando, sim ou Tá não? compartilhando, peraí, deixa eu ver, acho que eu preciso. Tá. Sim, sim, Esse tá compartilhando. Tá. Então eu vou aqui. Que tem uma frase do Capablanca que acho que Deixa eu só fala. jogar o recorte aqui na tela. Peraí, bora fazer esse recorte. Peraí, deixa eu tirar. Deixa eu tirar esse aqui também. Deixa eu pensar aqui, ó. Aqui, cadê? Depois você diz se eu tô conseguindo compartilhar ou não. Enquanto isso, eu beber um pouco d'água. Tô só redimensionando a tela aqui pra galera poder ver. Tá. Xadrez. Deixa eu ver. Eu deixei numa tela que é a capa do vídeo lá principal, né? Mas a partir daqui eu consigo chegar no que eu ia falar. Eu tentei bem rapidinho para chegar já nas fotos. Apareceu na tela, só tô redimensionando agora pra galera Tá. poder ver legal. Aqui legal. Só falta esse aqui agora. Beleza, a gente tá aparecendo pequenininho ali na tela, mas o conteúdo principal tá aparecendo agora. Tá. Legal. Legal. Essa frase aqui, ó. Né, eu coloquei ela no original em espanhol. Fiquei sabendo que você está estudando espanhol, então legal, né? Opa! Você vai gostar, né, de ler aí, né? El ajedrez es algo más que un juego. Es diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia. Es además un medio de acercamiento social e intelectual. Você, Raul Capablanca. Aqui embaixo eu deixei a tradução, né? Então, o xadrez é algo mais que um jogo. Ele é uma diversão intelectual que tem algo de arte e muito de ciência. Além disso, um meio de aproximação social e intelectual. Eu usei essa frase aqui do Capablanca, né?
acho que no primeiro vídeo que eu fiz do projeto de xadrez para pessoas autistas, pessoas com TEA, lá na ABRAC, né? E porque eu acho que ela é bem representativa, ela fala do quão múltiplo o xadrez é, né? Ele acaba sendo uma diversão, ele é um jogo, é uma diversão intelectual, mas também é uma forma de aproximar socialmente e intelectualmente as pessoas, né? E a gente tem uma coisa que em muitos esportes a gente não consegue, que é aproximar aquele que é mais jovem daquele que é mais idoso, vão jogar de igual para igual, aquele que é mais forte daquele que é mais fraco, aquela que é mais forte, aquela que é mais fraca, vão jogar de igual para igual, né? Então ele proporciona então essa aproximação dos diferentes, né? E por que não aproximar pessoas neurodivergentes e pessoas que têm o desenvolvimento cerebral tido como esperado ou normal, entre aspas, né? Então, por que não? Então, o xadrez ele consegue sim aproximar pessoas, né? E só lembrando que no caso do TEA, muitas pessoas com TEA têm dificuldade justamente nessa aproximação com o outro, né? Aproximação social. Então, essa dificuldade de interação, de socialização, é um traço muito comum na maior parte das pessoas com TEA. Eu não vou dizer que em todas, mas quase todas têm essa dificuldade. Eu vou passar aqui rapidamente só para chegar nas fotos, tá bom? Essa aqui era uma formação que eu ia fazer para professores da escola que eu trabalho, está até pronto, né? Se a minha coordenadora ainda estiver vendo, sabe que está pronta aqui a apresentação para os alunos, né? Para os alunos não, para os professores, né? Para depois eles, de repente, usar alguma coisa com os alunos. Então eu vou pular a maior parte, porque é explicando coisas básicas do xadrez, para depois chegar na parte que a gente estava falando lá do projeto, né? Então aqui nesse aqui estava falando o que era xadrez, vou pular toda essa parte, tá bom? Bem rapidinho, porque a maior parte que está assistindo aqui já sabe o que é. Vou deixar aqui nos benefícios do xadrez. Isso aqui é para todas as pessoas, seja neurotípica ou neurodivergente, né? Então o xadrez vai ajudar num monte de coisa, melhorar a memória, o raciocínio lógico, estimula, né, o raciocínio lógico, melhora a capacidade de concentração, desenvolve capacidade de tomar decisões, instiga a imaginação, criatividade. Então esse benefício aqui seria para qualquer pessoa. E por que não fornecer isso para pessoas que têm alguma neurodivergência, né? Como as pessoas autistas, né? As pessoas que têm TEA, né? Então aqui estão somente alguns dos benefícios. Quer dizer, tem até a página 2 aqui, né? Tem mais coisa aqui de benefício, né? Estimula também esse respeito ao adversário, ampliar essa habilidade de planejamento, prevendo consequências de cada escolha, desenvolver também essa capacidade de você flexibilizar ideias, né? No caso do autismo, para muitas pessoas é difícil você replanejar, né? Estão muito acostumados às vezes com uma certa ordem lógica, né? Então, quando flexibiliza, muitas vezes pode causar uma crise, né? Mas o xadrez ajuda também a trabalhar com isso. E aqui, por último, eu coloquei, estimula a interação, sociabilização, estimula a leitura crítica, né? Então, vários benefícios aí. Eu coloco isso aqui também lá no vídeo, então tem muitas coisas que vocês podem ver no vídeo depois lá que eu tenho no YouTube. Eu vou correr um pouquinho aqui, né, para chegar na parte que interessa aqui, né? Ah, tá. Essa parte aqui é para quem, voltando um pouquinho, desculpa, né? O que é fundamental para criar um projeto de xadrez, né? Acho que, ao meu ver, é conhecimento teórico e prático de jogo de xadrez, né? Materiais, né, que são basicamente peças e tabuleiros, né? Principalmente, né? Claro, se tiver relógio de xadrez melhor, se tiver o painel de xadrez melhor, se tiver livros, né? Mas assim, tendo peça de tabuleiro, xadrez, né, no caso dos materiais, conhecimento teórico e prático, e principalmente esse último item que eu coloquei, boa vontade de ensinar, né? O projeto rola. Ah, mas eu quero criar um projeto de xadrez para pessoas autistas. Quero criar um projeto de xadrez para pessoas com TEA. Aí vai incluir outros itens que eu vou colocar daqui a pouco aqui, que eu vou mostrar, tá nos próximos slides aqui. Então vou avançar aqui rápido nessa parte. Aqui é muita coisa que eu já falei, né? Aqui o livro que eu citei lá, aquele livro holandês, né? Foi lançado inicialmente em 2008, né? Por esses dois holandeses aqui. Na verdade é pai e filho, né? Um deles é treinador de xadrez e o outro é treinador de xadrez e psicólogo, né? Então eles fizeram esse trabalho maravilhoso. O livro tem mais de 200 páginas e tem lá umas partes que está falando sobre o xadrez e o autismo, né? Xadrez e o TEA, né? Então, a obra originalmente foi lançada em 2008 na Holanda e em 2010 foi lançada em inglês, né? A obra em inglês, que aí eu tenho um exemplar, que aí foi a partir daí que eu comecei minha pesquisa teórica sobre o tema, né? Mas assim, as descobertas foram aquelas mesmas, né? Que esses garotos, esses jovens, né? Autistas, eles tiveram um ganho muito grande na interação e na sociabilização a partir do momento que começaram a praticar xadrez, né? Quem quiser mais informações, dá uma procurada nesse livro que vai gostar muito. O único problema é que ele somente tem em holandês e em inglês, né? Então, numa dessas duas línguas aí, enquanto não tem tradução para português. Outras coisas aqui eu estou passando rápido porque eu já falei. Ah, tá. Vamos se ater mais às fotos. Aqui à esquerda está a Alcileide, a engenheira civil lá de Fortaleza, Ceará, que, ao meu ver, é a pioneira do xadrez para autistas no Brasil, ou se não é a pioneira, uma das, né? Que começou com essa ideia.
né? E aqui ao lado dela está o Gabriel, que é um aluno que ela teve, que foi aluno meu também no online, né? E que eu adoro, tenho amizade. Aliás, a canequinha que eu estou usando para beber água, né? É propaganda de um livro dele, né? Ele tem esse livro publicado, né? Nicolas a Lanterna. Vamos prosseguir aqui para ver mais fotos. Aqui o Gabriel à direita, né? Jogando com o Eric, que está à esquerda, né? E o Eric eu cheguei a dar só uma ou duas aulas online, e depois ele começou a se entregar a um outro esporte que ele gosta. Tô na dúvida agora, é uma arte marcial, não sei se é acho que é karatê ou jiu-jitsu, tô na dúvida, acho que é karatê. Uhum. E atualmente acho que ele conseguiu a faixa preta. Então, para a Caramba. gente ver que, sim, faixa preta em karatê. Tô na dúvida, acho que é karatê. Que as potencialidades das pessoas são incríveis. É só de pensar na frase do Firidor, né? Os peões são a alma do xadrez. Eu acho que na vida também é assim. Se a gente investir no simples, a gente vai ter ganhos maravilhosos, né? Então, no caso, esse garoto aqui da esquerda, né? Hoje é faixa preta. Acho que é de karatê. Se não for, depois eu descubro do jeitinho e passo para vocês. Que o Gabriel, que também é escritor e tornou-se um amigo também meu. Vou passando aqui para chegar nas fotos, né? Aqui são coisas que eu já falei, né? Tô passando rapidamente, que isso aparece também, talvez lá que das considerações finais já está chegando, né? Das hipóteses para o xadrez promover esse desenvolvimento de interação, sociabilização nas pessoas autistas, né? As minhas hipóteses são basicamente duas, né? Que eu já comentei. Uma delas é que essa interação inicia-se antes do jogo começar, né? Que é com o aperto de mão inicial. É reforçada durante a partida, né? Enquanto a gente vai trocando os lances. E reaparece no final da partida com o aperto de mão final, seja quando você ganhou, perdeu ou empatou. E também isso acontece, né, por uma outra hipótese que eu tenho também, podem ser complementares também, né? Por se tratar de um jogo extremamente lógico, né? O xadrez ele é um conjunto de regras ali pré-estabelecidas, fixas, né? E quando você explica isso para as pessoas com TEA, muitas delas se sentem mais confortáveis quando elas têm as regrinhas previamente explicadas para ela. Aí isso aqui envolve um pouquinho mais de estudo sobre o TEA. Quem quiser se aprofundar no assunto vai adorar, porque o TEA é algo surpreendente. Então, uma delas é que muitas pessoas com TEA se apegam muito a regras, né? Então, quando você não explica as regras antes, aí muitas vezes tem problema, porque a pessoa não vai entender direito a ordem. Mas se você explicou de modo prévio, ó, a gente de manhã, chegando pro meu filho, por exemplo, vai tomar esse café. Aí às vezes já pergunta, ele sabe que tem uma sequência. E depois? Aí depois tem que escovar o dente. Aí depois a gente vai se trocar. Aí depois a gente vai passear no parque. Aí depois a gente vai passar na biblioteca. Aí depois a gente volta para almoçar. Aí depois a gente vai fazer tal coisa. Se a gente explicar antes, não tem problema. Todas essas etapas a criança, o adolescente vai fazendo uma boa. Quando você não explica e tenta mudar na hora, muitas vezes, para muitas pessoas com TEA, acontece um probleminha ali, porque é a forma de organizar as ideias que vai ficar comprometida quando você fica fazendo mudanças de última hora, não explica, né? Então, o xadrez, depois que você explicou as regras, fica mais fácil, eles se sentem, no geral, mais, assim, confortáveis, né? Agora, para a parte final. Ah, tá. Aqui, para ter um projeto de xadrez para pessoas com TEA, né? Acrescenta aquilo que eu coloquei para ter um projeto de xadrez normal numa escola, uma associação, né? Alguns elementos, né? Então, conhecimento teórico e prático de jogo de xadrez tem que ter, isso é importante, né? Um material também importante, né? Os materiais, peça, tabuleiro, eu falo principalmente, né? Se tiver mais coisa, relógio, livros, né? Mural, melhor ainda. Mas se não tiver peça e tabuleiro, já dá para começar. Ou então pode fabricar também os tabuleiros, né? Dá até para fazer uma coisa bem, bem legal, né? Multidisciplinar. Conhecimento teórico sobre o TEA, isso é importante também. Não é só chegar a ter boa vontade de saber xadrez. Tem que estudar um pouco o assunto, sim, né? Para não ter um jogo de cintura para trabalhar com algumas coisas. O aluno pode, durante a aula, começar a falar do hiperfoco dele. Ele gosta muito do desenho, sei lá, dos Smurfs. E começa a falar: mas você já viu o Smurf desastrado? Mas... E aí, a minha técnica particular que eu estou desenvolvendo é deixar que ele fale sim do hiperfoco dele durante um tempinho. Aí depois você dá um cortezinho. Legal, ótimo, mas agora vamos voltar para o movimento do cavalo? E aí dá tudo certo. Mas você tem que deixar esse espaço para criança, adolescente, falar do hiperfoco dele com você, seja com outro amiguinho também, com outro amigo do curso, né? Então, conhecimento teórico sobre o T é fundamental. Não adianta achar, é bom pesquisar. E pesquisar coisa nova. Se for pesquisar coisa de 30 anos, 40 anos atrás, não serve. No caso do TEA, tem que pesquisar estudos recentes. Apoio de profissionais que trabalhem com pessoas com TEA, o caso do que eu tenho na ABRAC, lá eu tenho o apoio de uma equipe multidisciplinar que me ajuda, particularmente quem mais me ajuda, no caso, é a Juliana, psicopedagoga, mas assim, tem outros profissionais lá, tem psicólogos, etc., lá para ajudar. E isso aqui também serve para os outros projetos que eu falei, né, gerais, que é boa vontade para ensinar. Então, essas coisas são boas. Eu vou agora correr só para mostrar as fotos. Aqui é quando eu comecei. Quando comecei, não, né? Tipo, umas fotos do projeto quando ele ainda era geralzão, né, em Barueri.
Não foi quando eu comecei em 2013, né, esse projeto, mas aqui foi uma foto de 2016. Mas tem um aperto de mão aqui que tanto eu falei que é uma coisa que ajuda a desenvolver essa coisa da interação, sociabilização nas pessoas com TEA, né? Tem aqui foto, essa aqui eu já tinha mostrado, né, da Alcileide jogando com o Gabriel, né, lá em Fortaleza, Ceará, 2019. Tem aqui a foto de outra oficina de xadrez que ela fez também em outro lugar, né? Aqui até na camiseta do rapaz, um dos símbolos do autismo, né, que é o quebra-cabeça. Não é o único, né? Tem também a cor azul, tem um laço, tem outras coisas também, mas aqui é um dos símbolos. Aqui, quando começou online, né, 2021, a gente começou. Ó, eu falei que foi só o ano passado, na verdade, começou em 2021 e teve 2022 também. Então, foi um ano e pouco que a gente trabalhou. Então, aqui é a primeira arte visual que a Alcileide mesmo fez, né, pra gente, né. E aqui, alunos que a gente tinha, alunos de Fortaleza, Ceará, mas tinha também alunos de São Paulo, aluno de Curitiba, tinha gente do Brasil todo aqui, tá bom? Vou passando aqui para a gente já chegar nas últimas. Aqui também das aulas online de xadrez, mas já no ano passado, né? Muitos alunos se mantiveram. Aqui dá para ver que atrás, né? Todos colocaram alguma coisa, né? Muitas vezes tinha a ver com hiperfoco, né? O Gabriel gosta de carrinhos, né? Ele coleciona, então ele colocou atrás um fundo de tela, um carrinho. O Eric gosta de Minecraft, né? Minecraft, acho que eu errei a pronúncia. Então colocou atrás, né? Então cada um colocou uma coisa, né? A Manu não colocou nada, mas ela ficou aqui com o gatinho e o gato. Parece que essa foto foi montada, né? Abraço da Manu. Mas não foi montagem, não. E eu coloquei um tabuleiro de xadrez ali, foi o que eu pensei no dia. Ali, mais uma vez, deixa eu voltar, né? Alcileide também aqui, né? Eu faço questão de referenciar o nome dela, que para mim também é outra grande incentivadora desse xadrez para a terra. No começo eu falei lá do Edi Sakita, do Gerson, né? Mas eu esqueci de falar da Alcileide, que também é uma pessoa que me inspira muito, né? Agora, essa aqui é uma outra arte também que a gente fez no ano passado, né? Para o xadrez online, né? Que é as inscrições tal, como é que era. Aqui um outro símbolo também que eu chamo a atenção, tem esse cantinho aqui, esse símbolo do infinito colorido, né? É o símbolo da neurodiversidade. Esse aqui não abrange só o TEA, aqui abrange tudo, todos os transtornos. TDAH, o TEA, vários transtornos que às vezes a gente conhece mais alguns, né? Mas na verdade existem vários, né? Então esse aqui é o símbolo da neurodiversidade. Então vocês virem qualquer dia esse símbolo, né? O infinito colorido é o símbolo da neurodiversidade, das pessoas que têm um cérebro que funciona de um modo um pouco diferente, tá bom? Tá chegando já no final aqui. Ah, tá. Aqui já é mais atual. 2023 é do projeto que eu estou realizando na ABRAAC, né, que é a Associação Brasileira Autismo Conexão, né? Então já é uma foto mais atual. Aqui no começo, antes deles jogarem, né? Então aperto de mão lá. Aqui já a apostila que o pessoal da ABRAAC já imprimiu para os garotos, né? Então já Que legal. então já pode acompanhar. Esse dia aqui mesmo a gente estava trabalhando com mates rudimentares, né? Então passei para eles o mate do pastor, o mate do louco, o mate de legal, que aí fica a dica para o Cicrão, se ele estiver assistindo ainda, né? Eu consegui aplicar com o Cicrão umas 4, 5 vezes o mate de legal. Ele tem que dar uma estudada. Tu tá brincando, sério? Já. Inclusive, Torneio eu ia falar do lado. essa mesa eu conheço aí, eu acompanho lá no Instagram, essa mesa aí tem os trabalhos que Então. você posta aqui. E Sim, o ela dá mate, BRAC, a sala que a gente usa. o Tá mate de certo? legal é o mate aqui da minha canequinha de xadrez aqui, ó. Nossa, que legal. Eu não tô conseguindo ver agora, mas depois eu vejo a gravação. Ó, eu avancei a foto só para vocês verem aqui a Juliana, né? A Juliana aqui me ajudando, né? Psicopedagoga. Aqui alguns dos alunos, né? Tá aqui o Felipe, o Kaique, tá tudo. O Caio. Aqui outra foto também, acho que aqui é do mesmo dia, né? O TJ, ele gosta de chamar. Tá aqui já jogando. Eu vou passando mais rápido que de repente já. Aqui também, esse garoto tá tendo aqui uma dificuldade, né? E a gente viu, a Juliana conversou comigo, né? Pra gente, de repente, mudar um pouquinho, né? Fazer com ele, por exemplo, a batalha de peões no começo, né? Que ele tá tendo dificuldade para fixar alguns movimentos, né? Então, é aquela coisa que eu falei, não, então a gente volta um pouquinho, não tem problema, e é algo que a gente faria sim com qualquer pessoa. Vamos voltar um pouquinho, né? Não entendeu essa parte? Vamos voltar. Né? Então, aqui ele tá precisando de uma atenção diferenciada, que ele estava tendo dificuldade para realizar movimentos que eu tinha ensinado nas primeiras aulas, né? Então houve um retrocesso, né? Então ele estava trabalhando com ele em separado. Acho que aqui está acabando a foto, mas quem quiser depois no Instagram, veja. Nessa foto aqui, ela, quem vê assim de cara, né, vai achar estranho. Fala, nossa, você está tirando foto e a moça também estava tirando, né? E aí, né? Por que os dois estão tirando foto, né? Porque isso aqui foi um momento especial. Foi o primeiro checkmate do projeto na ABRAAC. Então, assim, eu falei, nossa, a gente tem que tirar foto disso, né? É aqui no tabuleiro aqui da direita, né? Mais aqui no cantinho, mais embaixo à direita, né? Foi o primeiro checkmate. Então, eu falei, pessoal, na verdade, eu tive que segurar o choro, né? Que deu vontade de chorar de emoção. Nossa, que legal. A coisa tá indo.
Mas falou, nossa, vamos tirar foto. Aí a Juliana também, no momento, falou, vou tirar também. Então a gente tirou foto, esse foi o primeiro checkmate do projeto. Já teve outros, né? Mas esse aqui é especial que foi o primeiro, né? Então a gente registrou. Aqui, passando rapidamente, só para dizer que a FIDE também já está interessada no assunto xadrez para pessoas com transtorno espectro autista. O primeiro encontro foi realizado em março de 2021. Eu participei, né? Como ouvinte, né? Mas participei, né? Então foi esse primeiro. Aqui a galera participando. Na verdade, teve acho que umas 200 e poucas pessoas online, né? Foi uma mega transmissão da FIDE. Pessoas do mundo todo, do Canadá, do Azerbaijão, da Armênia, aqui da América do Sul tinha o pessoal da Argentina, do Brasil. Então, pessoas do mundo todo para acompanhar. Então, teve esse primeiro seminário em 2021, em março de 2021. Eu participei também. Teve já aqui também do primeiro, aqui falando de benefícios, né, de xadrez, etc. E quem quiser depois acompanha, vai no site da FIDE, que lá tem completos os vídeos, né? Desses encontros aí. Depois, aqui o segundo encontro, participei também, né? Como ouvinte, né? Aqui, acho que se não me engano, uma moça, tô na dúvida, mas se não me engano, da Armênia que estava apresentando nesse momento. Né? A gente sabe, quem é do xadrez sabe que a Armênia tem uma tradição forte no xadrez, né? E aí no xadrez para pessoas com TEA também está tendo projeto lá, tá ocorrendo coisas interessantes lá também, né? E assim, a FIDE então está tendo uma preocupação já há alguns anos com o uso do xadrez para pessoas com TEA, tá bom? E neles também ocorreu a discussão, autismo ou TEA? Se você for ver o primeiro seminário, no começo estava falando autismo, Uhum. né? Aí depois eles já colocaram TEA, né? Que a sigla em inglês é ASA, é um pouquinho diferente, né? Uhum. ASD, né? Só muda um pouquinho a ordem, né? Em inglês, mas lá também eles tiveram essa divergência, mas que é um termo que tá divergindo. Aqui eu coloquei muito obrigado, né? E coloquei o GITE, que é o grupo que eu participo, o grupo de estudos interdisciplinares, né? Em intenção espectro autista. É outro grupo também, quem quiser acompanhar pelo Instagram e tal, é interessante também, a gente discute geralmente a cada 15 dias, né? Textos sobre o TEA, textos científicos atualizados, né? Então é isso. Agradeço muito aqui essa parte da apresentação foi. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Eu vou voltar aqui para tirar a minha apresentação, que acho que é mais isso. Eu só esqueci de falar que eu tô com a camiseta da AXS, né? Eu falei da Que AXS. legal. Deixa eu colocar na tela grande aqui. Cadê? Então, tô com a Peraí. camiseta aqui da Tá na tela AXS. grande. Olha só que O legal, hein? Cícero vai ficar feliz aí, ó. Galera de Poxa, Cidinho vai ficar feliz, né? que bacana, hein? A gente se encontra de vez em quando, né? E joga também os torneios de vez em quando também, né? Mas eu apoio essa associação porque eles, como é que é mesmo? Eles também têm um enfoque bem interessante, bem inclusivo, né? No caso deles, eles trabalham com outras coisas também, outras questões interessantes, né? Mas é muito legal o trabalho que o Cícero faz. Não sei se você consegue ver aí. Uhum. Vou estar aqui meio de lado, né? Mas qualquer coisa eu faço assim, ó, pronto. Ficou legal, Consegue hein? me ver? Caramba, que legal, Olha, hein? a XS. Depois se alguém aí vai falar, depois tem o cavalinho aí, o tabuleiro. Olha só Mas que é isso. legal. Aí você vê se tem alguma pergunta a mais, ou se a galera já cansou, já foi dormir, já. Aqui a Raquel mandou um boa noite. Cadê o Rubens? Opa, Rubens, obrigado aí pelo apoio ao canal. O seu Roberto Molina falou o seguinte: pessoal do chat, não fique acanhado e assim pode se inscrever, primeiro porque é de graça e segundo porque só tem entrevista top demais. Obrigado, seu Roberto. A Luzia Silva, boa noite, Luciano, me inspirou a usar o xadrez em meus atendimentos. Nossa, que legal. A Luzia, ela é uma professora de inclusão, né? Ela trabalha mesmo com crianças que têm algum tipo de deficiência, algum transtorno, né? É o trabalho dela há anos, mas fora trabalhar, ela é uma pesquisadora do assunto, ela está sempre estudando, então a gente troca muita figurinha. Ela me ensina muita coisa, a gente se encontra lá na escola, né? Ela, onde ela atua, onde a gente atua aqui em Barueri, né? E ela sempre me explica algumas coisas e é legal. Legal. Tem alguma E pergunta a mais? Desculpa. aqui o Rubens falou, excelente entrevista, André Molina, estamos aqui. Tem uma coisa que eu peço para a galera que participa da Chess Entrevista, antes da gente finalizar, gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez por esse Obrigado. bate-papo. Um grande, eu acho que, digo para mim em particular, assim, um grande aprendizado. Fiquei feliz demais com esse bate-papo. E eu sempre peço duas coisas aqui para a galera que participa da entrevista. É o seguinte, hoje como a gente está falando sobre dois temas, o xadrez e o TEA, então eu vou fazer dois pedidos. Geralmente é um pedido só. Eu peço para a galera mandar uma mensagem para quem está começando no xadrez, seja criança, adulto, a pessoa que está conhecendo o xadrez hoje,
para você deixar uma mensagem para essa pessoa. E outra mensagem para as pessoas, para as famílias que, que tem aí o TEA como que eu posso dizer, como algo novo na sua realidade. O que você tem a dizer para essas pessoas aí? Primeiro do xadrez, encerrando depois para a galera do TEA agora. Tá certo. Então, do xadrez, para quem está começando, é o seguinte: pesquise partidas famosas, é interessante, né? A partir do momento que você já. Claro, primeira coisa é aprender os movimentos tudo mais, mas depois que aprender os movimentos das peças, se quiser aprender um pouquinho mais, começar a estudar partidas famosas, né? Que aí. E comentadas, detalhe. Estudar partidas famosas comentadas, né? Que aí, aqui, num detalhe, na abertura, ou no meio-jogo, ou no final, você vai percebendo o uso estratégico das peças, né? Então é isso. Para quem está começando, depois que aprender os movimentos com alguém e tudo mais, pesquisar partidas famosas comentadas, né? Atualmente a gente tem a internet, né? Então utilizem isso a favor de vocês, né? Podem pegar vídeos no YouTube mesmo de partidas comentadas, né? O Alan faz um trabalho excelente quando ele comenta alguns torneios importantes, né? E a gente tem muita gente legal para explicar mesmo, né? E falar por que avançou o cavalo e não o bispo, por que avançou o peão E4 e não E3, né? Então, estudar partidas famosas é uma coisa que ajuda muito a melhorar. E jogar, né? Acho que eu falei, era para dar um conselho, eu dei dois. Então é isso aí. Na verdade, o segundo é o aprimoramento do primeiro. Então estude partidas famosas comentadas, seja por escrito ou pela internet, YouTube, né? E pratique, né? Seja pelo celular, né? De chess.com, etc. Ou presencialmente. Eu confesso que a emoção existe nos dois, só que o melhor é presencialmente, né? Mas os dois têm emoção sim, né? E é praticar. Então, o primeiro é estude partidas famosas comentadas, e a segunda parte é jogue, seja pelo celular, seja pelo computador ou presencialmente. Particularmente presencialmente é melhor, viu? É, Compartilho dessa opinião. é melhor, é outra emoção. Se tocar na peça, nossa, é incrível. Não dá para falar, né? Tem que vivenciar. Já o outro conselho que você pediu, agradeço muito, Alan, por essa oportunidade, né? O conselho é o seguinte, né? É lembrar que cada dia é um dia. Então, não se desanimar. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Não desista. Né? Trabalhe, leve nas terapias. Pessoas com TEA, seja criança, adolescente, muitas vezes tem que fazer terapia e não é uma ou duas, às vezes são muitas, né? Então, esses pais, essas mães, têm que levar, seja na terapeuta ocupacional, psicólogo, tem que levar nessas terapias. Para quê? Para que essa criança, esse adolescente desenvolva, trabalhe seus déficits, né, suas dificuldades, né? Então, o conselho para essas famílias é: não desista dessa criança, desse adolescente, porque essa criança, adolescente vai te dar muitas alegrias, sim, né? E não só no futuro, já no tempo presente, sim. É só não desistir e trabalhar e ter muita paciência, né? Porque o desenvolvimento vem, sim, né? Às vezes acontece algum retrocesso, como eu falei que aconteceu com um aluno lá, mas depois é como se fosse voltar um passo para depois avançar três, né? Então tem que pensar dessa forma. Às vezes tem pequenos retrocessos, como acontece no xadrez, como acontece na vida, mas depois é para pensar que vai ter passos maiores. Então, não desista do seu filho, não desista da sua filha, trabalhe o que é ensinado pelos terapeutas, pelas terapeutas, pesquise o assunto, pesquise também, a outra dica é importante para quem estuda o TEA e outros assuntos também ligados à saúde, né? Pesquise material cientificamente comprovado, né? E que sejam estudos recentes. Então, sobre o TEA, é bom pegar coisas de 10 anos, 15 anos para cá, no máximo 15 anos para cá. Do restante, o que é de 20 anos atrás está desatualizado, o que é de 30 anos atrás está muito desatualizado. Então, coisas de 15 anos para cá, acho que é melhor pesquisar, né? E que seja comprovadamente científico. Eu estou falando isso porque teve uma vez, por exemplo, teve um livro que falava a cura do autismo, né? E esse livro vendeu bastante, né? Só que é uma mentira. A fake news começava na capa do livro, né? De falar que havia uma cura para o autismo. Não tem. É uma condição, a pessoa vai ter que viver com essa condição pro resto da vida, mas dá para desenvolver, dá para aprimorar, e é principalmente graças a duas coisas, né? O apoio familiar, em primeiro lugar, né? Mas também esse apoio profissional, de profissionais diversos, né? Psicólogo, psiquiatra, em alguns casos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta,
professor de educação física, e aí vai. É mais isso. Desculpa se eu falei muito, mas eu procurei fazer o possível para que fosse algo que acrescentasse algo de bom aí para quem está assistindo, seja agora ou vai assistir posteriormente, não sei. Mas é isso. E estou disponível, né? Principalmente pelo Instagram. Lá eu posso já escrever, falar mais da minha experiência e falar que eu estou aprendendo também ainda. Né? Ainda vou aprender muita coisa, por isso que eu continuo lendo livros, lendo artigos, fazendo cursos, né? A gente está aprendendo sempre. Como na vida, né? A gente está sempre aprendendo. No caso do TEA, mesma coisa, a gente aprende um pouco a cada dia. É mais isso e agradeço, Alan. Muito obrigado pela oportunidade. Aproveito para agradecer o pessoal da Abrac também, né? O pessoal da escola que eu trabalho também, aqui em Barueri, que é a MEF, professor Sidney Santucci, e agradecer o pessoal do GITEC, esse grupo de estudos que eu participo também. Na verdade, tem que agradecer muita gente, né? Mas agradecer alguns aí, e muito obrigado, e desculpa aí quem eu esqueci. Tá bom? Lembrei, ainda bem que dá tempo de falar ainda. Minha esposa. A minha esposa muito me ajuda nas pesquisas, nos cursos, né? Natasha Granolati. Ela me ajuda demais, né? E está sempre me apoiando, né? Seja na parte teórica, acadêmica, seja também com meu filho também, que vez ou outra, como eu falei, né? Às vezes envolve, às vezes retrocede alguma coisa, né? Então minha esposa também muito ajuda nisso, nesses passos que a gente tem que dar. É mais isso e fica aí meu agradecimento registrado aqui nesse finalzinho. Eu que agradeço demais, professor. Como eu falei no começo da live, agora há pouquinho, é muito bom aí poder trazer, assim, é um conteúdo que a gente tá na atualidade, está sendo muito falado, mas que às vezes falta ainda o conhecimento, digo por mim mesmo, conheço assim bem pouco e esse bate-papo foi muito enriquecedor para mim. Espero que as pessoas que estejam assistindo também possam desfrutar, também possam aprender e repassarem, né, essas informações, possam, através desse bate-papo, quererem conhecer mais, se aprofundarem mais no assunto e compartilharem, de repente, com a própria família ou com os amigos, que vai ser um assunto bastante relevante. Antes da gente encerrar aqui, o Felipe Marques perguntou: existem links para acompanhá-lo, professor? Sim, galera, estão na descrição do vídeo. Tanto os links para as redes sociais do canal Tia Xadrez Redrez, quanto aí para as redes sociais aqui do professor. Tem o Instagram do professor, tem o Instagram da associação que ele trabalha, tem o Instagram, tem o canal do YouTube do professor também, o link tá lá. A Sheila falou: nunca deixem de acreditar no potencial de seus filhos com TEA. Eles podem chegar lá, invistam em suas competências e habilidades e sigam firmes. Gratidão a este canal e ao grande profissional Luciano. Valeu demais, Sheila. Muito obrigado pelas palavras, viu? Andréa Molina, foi muito bom, agradeço. Cicrão, Luciano, um dia ele tá te chamando, um dia vocês jogam no presencial, hein? Que legal. Judite Carvalho, muito bom, foi show, Luciano. Everaldo Vale, boa noite. E o Rubens, obrigado, excelente entrevista, parabéns ao canal e ao professor Luciano. Então é isso aí, professor, quero agradecer demais, obrigado por disponibilizar aí do seu tempo aí, só agradecimento mesmo, e seja sempre bem-vindo quando quiser divulgar algum trabalho, quando quiser divulgar algum material. As portas aqui do Tia Xadrez Redrez estão sempre abertas aí para os trabalhos, para os projetos. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E agradecendo toda a galera que se inscreveu aí no canal, a galera que está chegando aí hoje. Aqui no canal nós temos entrevistas, partidas, torneios, tem conteúdos diversos, conteúdos para iniciantes. Como eu sempre brinco com a galera, até esqueci de falar durante a entrevista ali, o professor falando da apostila para iniciantes e tal. Eu me identifico muito com a apostila porque, assim, eu sou um jogador amador e quando tiver esse livro, eu quero ter esse livro, hein, professor? Assim, acho que vai ficar pro início do ano que vem, acho que sim, aí eu te chamo para a gente fazer o lançamento também online também. Opa, legal, vai ser um prazer Tá bom? poder ajudar na divulgação aí. Sou um jogador amador, então, assim, eu falo pra galera, quem quer um conteúdo mais específico, já tá no nível mais avançado, tem os canais dos grandes mestres, mestres feeds, mestres internacionais, tem muito conteúdo na internet, muita gente boa ensinando. Quem quer mais um entretenimento, um conteúdo mais, assim, eu digo que meu conteúdo é mais pra galera um pouco mais iniciante e o entretenimento que abrange todo mundo, né? Então, tento acolher aqui na parte de didática, assim, a galera mais iniciante, inspirado agora saber que tem um livro aí do professor Luciano também.
Quando sair o aviso, sim, a gente faz o lançamento online junto. Vai ser um prazer para mim, tá bom? Eu estou trabalhando ainda para aprimorar mesmo e entregar algo que acrescente para quem for ler, para quem quiser implantar um projeto em algum lugar, ou mesmo quem quer só aprender e brincar um pouquinho com os amigos, familiares, né? O xadrez ele é bem amplo, como aquela frase que eu coloquei lá do Capablanca, né? Ele acaba aproximando as pessoas socialmente, intelectualmente, né? Ele é incrível. Tudo que eu falar vai ser pouco. Mas agradeço mesmo a oportunidade. Muitíssimo obrigado. Valeu, encerrando aqui o último comentário aqui da live. O parabéns, Luciano. Um abraço de Gramado, Rio Grande do Sul. Paulo Volk. Ah, que legal, que legal. O pessoal do Sul também assistindo, que legal. Muito feliz. Galera, Muito muito, bom. muito obrigado aí todo mundo que participou no chat, todo mundo que deixou aí seus comentários, a participação, a inscrição, o like, o compartilhamento aí nos grupos, a galera que vai assistir depois, durante os meses, durante os anos, esse conteúdo vai ficar aqui para sempre aí gravado para vocês compartilharem. E agradecendo o professor mais uma vez, tenha uma excelente semana, filhão, a esposa, toda a família aí, e seja sempre bem-vindo, viu? Tá certo. Muito obrigado. Agradeço mesmo. Valeu. Galera, essa foi nossa Chess Entrevista número 29. Hoje aqui recebendo o professor Legal. Luciano Gomes, a gente abordando aí o xadrez e o TEA, a gente conhecendo a história do professor, vendo os trabalhos que ele já desenvolveu, os trabalhos que ele desenvolve aí durante a carreira dele, e foi muito bacana mesmo. Então vamos encerrando aqui nossa Chess Entrevista número 29, canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu, galera. Um forte abraço, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus, viu? Valeu, turma.